Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o prazer de receber aqui no programa o grande criador de conteúdo Rodrigo Schreiner, do canal Fator Geek, que aborda diversos jogos retrô, produz podcast e muito mais. Rodrigo, tudo bem contigo, meu velho? Tudo bom, Alfredo? Tudo bom, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo convite, Alfredo. Vamos conversar sobre o que a gente gosta. Então, bora para mais um podcast incrível daqui. Tamo junto, um grande prazer ter você aqui no programa. É sempre bom poder abordar aqui retro gamer, né? Eu que sou uma pessoa que sou lá dos anos 90, mas que também continuei jogando videogame a partir daí, mas ainda gosto dos jogos antigos, dos jogos novos, gosto de todas essas coisas e acho que a gente tem muita figurinha pra trocar aqui hoje. Show, assim que é bom, bater papo sobre isso sempre é gostoso. Mas antes da gente seguir para esse ponto, né, a galera que nos acompanha aqui é um bando de nerd, né, não nerdolas, mas nerds. Nerd raiz, aqueles que gostam de se divertir com essas coisas da cultura pop, que gostam de ter conhecimento. Então, o que você tem consumido aí nos últimos dias, seja livros, filmes, games, qualquer coisa que você queira estar indicando aí pra galera que nos escuta? Cara, eu acompanho muito de tudo, assim, muito principalmente na área de anime, né, da parte de games, que são as duas áreas principais, assim, que eu costumo focar. Ultimamente, apesar que não tão anime, acabei de assistir a série da Hilda, tá muito bom, né, da Netflix, o desenho animado tá muito legal, e eu tô acompanhando alguns animes da temporada, né, tipo o Samurai X, que saiu de novo, né, o Rurouni Kenshin, que fez o remake, que tá muito bom, e tá assistindo Spikes Family. Eu sou um pouco diferente da maioria do público normal de homens, né? Normalmente eles gostam de shonen. Eu curto mais shows de Slice of Life, então fica um pouco estranho, até as indicações que eu faço. Mas é mais ou menos assim nessa trilha que eu sigo com anime, né? Sempre acompanhando pelo menos um ou outro anime que tá na temporada, até para poder falar dele. E ainda assisto muita coisa antiga, né? Igual agora eu tava assistindo Kimi ni Todoke também, que é de 2008, alguma coisa assim, 2003, 2008, o mangá. E minha esposa não tinha assistido, a gente tá assistindo junto. E mangá e game, cara, eu jogo de tudo. Eu tenho uma lista, né, do que eu preciso jogar no ano, que vai desde o Nintendinho até o PlayStation 4, o Xbox Series. Então, eu acompanho a lista, eu jogo de tudo. Não tenho uma prioridade, dou algumas prioridades, às vezes, em lançamento que eu quero jogar, tipo foi Starfield, como foi Zelda, por exemplo, né, que saiu, mas, cara, não tem nem o que eu tô jogando agora nesse momento é Ni no Kuni, né, que é um jogo baseado em anime, né, o estúdio Ghibli, que participou da produção, então todas as imagens lindas, né, do nosso querido Miyazaki ali, e é um jogo maravilhoso e tô seguindo com ele agora. Ah, legal, cara. Você falando aí de animes da temporadas, né? Eu tô acompanhando um da temporada, o próprio Rurouni Kenshin, eu tô acompanhando ele também, né? Mas um outro da temporada que eu até vou perguntar se você tá acompanhando é o Frieren. Não, esse eu não tô. Cara, é muito legal. Você que curte uma pegada um pouco diferenciada, vale a pena. Imagina uma história de RPG onde os heróis já salvaram o mundo, e aí, tipo, o que aconteceu depois? Essa interessante. É interessante, cara. E tipo, a personagem principal é uma elfa. Caramba. E os elfos, né, como você bem deve saber, eles possuem uma durabilidade de vida muito maior do que os humanos, né? Então, tipo, para eles, o tempo passa de uma maneira diferente. Então, 50 anos para eles não são nada, não é nada, né? Mas quando ela se dá conta, ela percebe que os amigos dela, os antigos parceiros dela, já estão todos envelheceram e alguns até já estão perto de morrer. Caramba. E aí ela se arrepende de não ter passado mais tempo com eles e de não ter entendido eles melhor. E é mais ou menos essa jornada, é ela tentando entender esses amigos dela
com quem ela viveu aquela aventura no passado. Pô, é bom, hein? Vou até, já até anotei aqui já no meu caderno aqui. Já vou colocar uma olhada. Coloca aí nessas listas intermináveis que a gente cria. Eu não sei você, mas eu tenho listas de um monte de coisa aqui e é difícil você conseguir dar conta de todas. De games também. É difícil, mas eu consegui acabar meu backlog esse ano. Então, tipo, todos os jogos que estão agora estão seguindo uma linha, mas foi difícil. Eu tinha jogo do Play 2, Play 3 lacrado ainda, porque eu não abri, não deu tempo de jogar. Desde a época assim que tava lacrado, eu nunca abri. Aí eu consegui esse ano esgotar meu backlog, agora os jogos são só os que eu quero jogar mesmo, que eu tô colocando. Porque senão a gente fica até mal, né, de falar, não, vou jogar esse jogo, ou até compro o jogo, né, e ele fica lá servindo de action figure. Uhum. Deve ter irritado uma galera aí, porque tem uma galera que, mais purista, que pega os negócios lacrados, não pode abrir não, cara. É que é isso, não pode abrir isso aqui não. O jogo é pra jogar, eu não deixo nada lacrado aqui não. Não, que é isso, cara. Deixar um jogo lacrado não faz o menor sentido, mas aí que vê desses na internet aí. Tem, né? Tem mercado para tudo, ainda mais nessa área de entretenimento, né? Que teve muita coisa que valorizou devido à nostalgia, né? Principalmente. Hoje o mundo do entretenimento está girando muito em volta de nostalgia, né? Então essas coisas acabam tendo um valor muito atrelado, muito mais a sentimento do que ao preço mesmo, né? Então é um pouco complicado. Você não acredita que é um pouco exagerado, às vezes, tipo, que o pessoal abusa um pouco dessa coisa da nostalgia, do sentimento, tanto o pessoal que vende como o pessoal que compra? Cada um sabe quanto vale a nostalgia para ele, né? Para mim, eu sempre vejo o valor do jogo. Eu não vou pela raridade, porque assim, qualquer jogo, é muito difícil você não conseguir encontrar o jogo, seja ele por onde você queira. Se você tá ligando só pro jogo, né? Eu não tenho Sim. muito, eu tinha muito, tá? Eu tinha muita coleção, né? Eu tinha coisa aqui que era extremamente cara. Eu tenho algumas coisas aqui que foi assim, não tanto, né, mas relativamente caro. Mas é coisa que eu larguei assim mesmo de falar, pô, não faz sentido, sabe? Tipo, se eu quero jogar, se o meu problema é o jogo, né? Eu consigo esse jogo por qualquer outro meio, né? Legal ou não, às vezes. Uhum. Mas eu acho que passa um pouco do limite, mas é aquela coisa, eu não sei quanto que vale um sentimento, né? É muito atrelado o que a pessoa tem com aquele jogo, o que a pessoa vai achar ou não do jogo. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Eu tenho um Digimon World aqui, que eu mostrei até no vídeo, ele na época foi em torno de 350 conto. Só que, tipo, pra mim, um Digimon ali vale os 350 conto, né? Pra alguém que às vezes joga outro tipo de jogo, não acho que não joga. Então, é um pouco complicado. Mas, assim, é diferente de eu gastar um Super Mario Bros. De $1,5 milhão, né? Igual saiu o outro, que aí eu acho já é exagero, porque não tem um motivo daquilo valer tanto, ele não é raro, né? Principalmente Super Mario Bros. Que, né? Então, tem um exagero, tem um certo... Vou até tomar um pouco de cuidado com a palavra que eu vou usar, mas vamos dizer assim, digamos que tem um movimento bem calculado de certas pessoas, instituições que querem fazer isso ficar caro, né? Certificações aí da vida, mas eu acho que é um pouco difícil julgar assim o que o cara acha caro ou não. Para mim, eu nunca pagaria mais do que eu já achei que esse de 350 eu nunca mais pagaria, sabe? Hoje, tanto que eu compro jogo novo, normalmente, assim, eu espero chegar nas casas do 100, 120 reais. Eu não sou muito preocupado nem de jogar no lançamento. Os que eu joguei no lançamento foi porque eu ganhei, ou porque eu saí na Game Pass, então mudou muito meu estilo de jogador do ano passado para esse. Assim. Esse ano, cara, o que eu joguei assim de lançamento, a grande maioria foi porque eu recebi aqui do jogo pra fazer review. Né? E aí, óbvio, né? Você recebe, você tem uma responsabilidade pra produzir o conteúdo e tudo mais. Mas eu não vou mentir, é legal receber esse tipo de conteúdo, né? Mas se não fosse isso, então, esse ano, o que eu comprei? Tipo, que saiu do meu bolso, assim, que eu comprei. Foi o Hogwarts Legacy, logo no começo do ano. O Resident Evil 4 Remake e o Homem-Aranha 2. Foi isso aí que eu comprei esse ano, cara. O resto, todos os lançamentos que saíram aí, que eu pude cobrir, foi porque eu recebi da empresa. E alguns que saíram aí que eu não recebi e não joguei, eu vou deixar pra jogar em algum outro momento, que eu tenho vontade de jogar. O Zelda Tears of the Kingdom, por exemplo, né? Eu ainda não joguei ele. O Alan Wake 2, mesma coisa.
Baldur's Gate 3, que foi até o vencedor do jogo do ano, não joguei ainda. Quero muito jogar em algum momento. E tem um outro que saiu aí que esse é mais porque eu sou um fã do personagem, que é o Robocop Rogue City. Né? Eu quero muito jogar esse jogo. Ele é bem. Ele tem uma cara muito própria, né? É mal barato. Tem aquela cara de assistindo, parece que é estranho, mas parece que o jogo é bom, né? É um jogo, como é que eu posso dizer, muito limitado. Né? Quem vai esperando, tipo, uma mega produção Tá lascado. vai se decepcionar. Não é isso. Mas quem gosta de Robocop, pelo que eu pude ver, o que o pessoal fala, ó, o personagem se movimenta, você sente que é o Robocop. Né? Você tem aquele mundo de Detroit que você vê nos filmes representado fielmente no jogo, sabe? É interessante você acompanhar aquele universo. Essa é a proposta do jogo. Né? É o jogo pros fãs mesmo. Né? Exatamente, é um jogo para os fãs. É que nem, sei lá, a grande maioria dos jogos de anime que a gente tem hoje em dia, né? Tipo, não sei se você joga um cara pra jogar um jogo, sei lá, do One Piece, pra quem nunca acompanhou o One Piece, o cara não vai achar aquilo ali bem sem graça, mas quem é fã vai ver aquilo e falar, eu lembro disso aqui no anime, e aí é isso que é legal. E o One Piece dessa vez ele virou de turno, né? Então é um pouco ainda mais restrito, né? Tanto pelo que. Porque o One Piece hoje ele é quase mainstream, né? Ele saiu do lado só otaku. Depois que ele virou uma série que foi para Netflix, ele acabou entrando num mundo aí um pouco. Ele quebrou um pouco de barreiras, né? Então, tem gente que vai estranhar ainda ver um jogo, né, japonês, um estilo RPG clássico, ainda vai estranhar um pouco. Se fosse um mundo aberto, assim, né, de porrada ali, um estilo mais. Esqueci agora o nome de Slash, né? De briguinha ali, eu acho que seria. Hack and Slash, um beat'em up. Uma coisa mais aceitável, assim, para um público geral. E o One Piece, né? Você falou da série, né? Ela meio que quebrou aquela barreira de que muita gente tinha. Eu queria começar a assistir One Piece, mas eu não tenho paciência pra assistir 1000 episódios. Sabe? É complicado, eu sei que é complicado. Né? Eu comecei a assistir One Piece e já tava na casa dos 700 e pouco na época. Eu nem comecei. E foi difícil. Porque eu fui, na época, né, que saía, eu tinha a Rádio Animix na época, né? Então a gente tinha que acompanhar muita coisa. Aí tinha duas opções, na verdade tinham 3 opções. Era Bleach, Naruto ou One Piece. Eu fui no time Naruto, né? Eu assisti o Naruto inteirinho desde a época que saiu. Aí os outros pessoal do grupo lá, um assistiu One Piece e o outro assistiu Bleach. Bleach ainda acabou rápido. Mas o coitado hoje tá até hoje no One Piece, né? Porque o Naruto acabou, eu não continuei o Boruto, não, porque aí já é demais pra minha vida. Não. Eu tive que escolher um, eu não conseguia, não tinha nem tempo pra isso. Então, eu era do time do Bleach. Só que aí, depois de muito tempo, foi que eu fui assistir One Piece. Só que eu assistia One Piece a prestações, né? Eu assistia um pouco, aí parava. Aí, quando foi na pandemia, eu coloquei em dias. Boa. Eu consegui colocar em dias na pandemia. Você viu tudo ou foi pulando filler? Não, eu pulei filler. Mas só que tem um problema, o One Piece não tem muito filler. Isso que é fogo. O Naruto, às vezes, você pulava, tipo, 6, 7 episódios, assim, de filler. Cara, Bleach, eu já assisti e reassisti várias vezes. Depois que eu terminei One Piece, na época da pandemia, eu fui reassistir Bleach porque eu queria me preparar pra nova saga, né? E assim, só que eu só fui assistir o que era canônico. Quando eu fui assistir pelo Crunchyroll, que o Bleach tava no Crunchyroll na época, e aí eu pulava os fillers, você via assim um intervalo de um episódio canônico pra toda uma saga filler. Dava tipo um ano inteiro. Eu fico pensando, caralho, mano, na época a galera tinha que aguentar um ano inteiro de filler de Bleach. E o bagulho ele era interrompido, na parte canônica ela era interrompida no meio de uma batalha crucial. Sabe, não era uma coisa assim, tipo, acabou uma saga, agora filler. Não, tava passando a saga, os caras interrompiam a saga no meio e colocavam um filler que durava um fucking ano. Caramba, era tipo Dragon Ball, mas, né, enrolava. É porque enrolava. O ataque era o filler, né? O ataque ficava lá uns 2 episódios, pro ataque sair, demorava. Dragon Ball tem uns exemplos de fillers, assim, tipo, muito tosco, né? A saga dos Saiyajins, ela é bem sofrida. Sim, verdade. Muito sofrida. Mas, por exemplo, não tem... Depois que você chega ali, por exemplo, na saga do Freeza, dali pra frente,
tem, assim, muitos fillers. Tem aquelas bobagens, tipo Goku e Piccolo tirando carteira de motorista, mas é um episódio. Agora, esses fillers que são transformados em sagas, esses é que são complicados. Eu lembro o pessoal falava que aproveitava os fillers do Bleach pra ver outros animes, né? Porque na época, ali, se eu não tô maluco, tinha muito. Tinha acabado de sair o Elfen Lied, né? Que tava em alta na época, tinha o Samurai Champloo. É coisa de velho, tá? Quem tá ouvindo aí tem menos de 20 anos tá lascado. Mas era a época que o Nietzsche Audi, se eu não me engano, tava na 4ª temporada e tava muito em alta, junto com Gantz. Também tinha acabado de sair o anime. Então o pessoal começou a ver muita coisa enquanto o Bleach tava em filler. Era um barato. O pessoal falava, essas 3 semanas aqui não vai ter nada, então vamos começar a ver outro anime. É tipo isso. E no caso de filler, aí no caso de Bleach, aí é que eles tinham tempo pra ver. É por isso que, sei lá, a audiência do anime do Bleach flopou a ponto do anime ser cancelado antes deles terminarem o material. É verdade. Agora que voltou, e agora, tipo, não tem enrolação, agora tá diretão, e eles estão num ritmo muito bacana. Mas naquela época era tenso de acompanhar, cara. Era difícil. Naquela época tinha muito anime, né? E a gente não tinha, assim, uma facilidade de acesso também, né? A gente tinha muita coisa assim que era possível baixar e tudo, mas era tanta coisa. Só que hoje ainda tem tanta coisa, só que hoje em dia a qualidade é um pouco duvidosa, mas era muito anime bom que saía na época, né? Então a gente estava acompanhando tanta coisa legal que saía. Acho que os Cavaleiros tinham acabado de voltar com a saga de Hades, estavam uns negócios assim muito estrondosos na época. Então era difícil você escolher um muito grande assim para acompanhar. Então, normalmente o pessoal ficava nos animes de 13 episódios, 20 episódios, para conseguir assistir mais. Né? Então era Hellsing na época também, tinha Vixe, era muito anime, cara. A gente começar a falar. Death Note. Death Note foi um pouquinho mais pra frente, né? Foi 2006, 2007, mais ou menos. Por aí. Eu acho que era Trigun na época, Hellsing. Eram uns animes, assim, muito trecheiros, assim, os animes que fez história, né? Os animes que ficou ali. Aí tinha o Shoujo, né? O Negai Teacher, que era meio eti, esses negócios assim. Os bagulho era muito louco. Foi uma época muito boa. Eu acho que ainda foi a melhor época de animes ali. Foi da casa dos anos 2000 até 2005, 2006, que saiu muita coisa boa. Né? E você não tinha tempo para parar, meu. O pessoal ficava maluco. Tanto anime que tinha que ver, porque era a época que os eventos estavam muito fortes, né? Eu trabalhei na Yamato, né? Fazia eventos lá com eles. Trabalhei na Comics também. Então, a gente tinha muita. A gente tinha que ler tudo, né? Para acompanhar tudo, tinha que acompanhar os animes, aí para fazer a rádio, fazer as coisas. E era muito anime, cara. Era muito anime. Saudades dessas épocas, assim. E você falou que trabalhou na Animax, né? Na Animix. Rádio. Rádio Animix. Eu acho que eu ouvi essa rádio em algum site de anime, cara. Ele tinha disponível em alguns seeders, né, que ficava transmitindo, só que a gente tinha a rádio em si no site nosso, né, que era a Rádio Animix. Provavelmente, assim, você ia muito em evento de 2003 até 2013, 2012, e provavelmente você me viu, tá? Porque eu tava, porque sempre tava cuidando do palco, tava fazendo algumas gincanas, mas a gente tinha a rádio também. Sem contar os outros milhões de projetos, né? Mas a gente fazia, foi uma das primeiras, eu não lembro se não, acho que a gente foi a primeira mesmo. Acho que foi a primeira rádio oficial, né, de música japonesa, que a gente falava de música japonesa em si, não falava só de anime. Depois que o anime teve uma estruturação, o anime song ficou muito forte. Aí teve lá para 2003 o boom do J-pop, né? Então as bandas tipo Arashi começou a explodir, os atores, né, começou a se conhecer o que era dorama em si na época, né, que é a denominação correta japonesa. Aí que o negócio estourou, a gente ficou muito ocupado, assim, muito tempo. Eu acho que 2009 foi o platô, assim, sabe? O pico de audiência dessas coisas. Aí depois foi começando a misturar mais coisa, né? E começou a entrar K-pop, começou a entrar algumas coisas diferentes. Mas foi uma época, assim, maluca. Era ser otaku no sangue, né? A gente só via essas coisas, era muito bom. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Vamos traçar uma linha do tempo aqui. Bora. Como foi que você entrou nesse meio de produção de conteúdo voltado à cultura pop? Criação de conteúdo, eu vou entrar em contato com a Animix, que foi o início de tudo, assim. Eu já fazia evento, mas assim, não tinha nada a ver com internet, né? Eu comecei mesmo em 99 na Expo Anime, em São Paulo. Hoje eu moro em Recife, né? Mas comecei em São Paulo.
Aí, daí pra frente, eu conheci a Animix em 2003 e eu entrei em 2004, né? Aí eu virei até um dos coordenadores, aí depois acabou ficando comigo a rádio e depois foi embora. Mas de 2004 até 2014, eu estava com a Rádio Animix fazendo o evento. Evento, fazia a rádio, fazia o site, né? Postava notícia, fazia de tudo. Em 2000 e... Vixe, agora vamos ver aqui minha cabeça. 2009, 10, 11 e comecinho do 12, eu estava trabalhando na Comics, né? Nesse período aí também que a rádio estava dentro. Eu comecei a trabalhar na Comics, na Bookshop, né? Que é a loja de quadrinhos. Aí eu fazia tantos eventos da época, fazia o Fast Comics, né? Que era um dos eventos lá, dos maiores que tinha. E em 2011, 2010, 2011, mais ou menos, eu estava na Yamato. Né? A gente organizava Anime Friends, fazia esses eventos todos em São Paulo, Anime Pa, aí tinha os outros lugares, né? O pessoal de outras cidades, que era o Anime Family no Rio, tinha o Anime Summer em Santos e etc. Então, nessa época, assim, foi a época que eu estava mais atrelado à criação de conteúdo, só que aqui ainda o YouTube não era conhecido, né? Então a gente fazia muito programa Sim. ao vivo, né? Era rádio mesmo, a programação de rádio, a gente tinha... Chegou uma época que tinha mais de 50 locutores. Era 50? Eu não lembro se era 50, acho que era esse número. Era quase 50. Tinha locutores no Brasil inteiro, a gente tinha representantes nossos no Brasil inteiro, então a gente cobria quase todos os eventos do Brasil. A gente chegou a ter representação na Espanha e em Portugal. Então, foi um negócio muito grande, sabe? Então, era um negócio assim, de fã mesmo. Na época, a gente não ganhava dinheiro, né? Não tinha como pagar. A monetização ainda não era o forte. Começou a ser ali a partir de 2010. Então, a gente às vezes era tudo do bolso, então a pessoa viajava para o evento, fazia as coisas, mas era assim, feito muito bem feito. Então, a coisa acabou crescendo para várias áreas, né? Muita gente que ainda era com a gente continuou no meio de eventos, né? Tanto Otaku, muita gente nossa trabalhando na CCXP, muita gente trabalhando na BGS. Então a galera continuou nesse meio. Quando eu me mudei, né, em 2014, que foi meu último ano com a Animix e com a Yamato, que a Animix ficou com a Yamato, eu vim para Recife e comecei a criar um canal de conteúdo que antes era Game Team Brasil. Né, a Game Team Brasil era um canal focado somente em games, então eu falava de videogame, de retro game, tinha muito de retro game. E aí começou a minha carreira de youtuber, né? Vamos dizer assim, né? Carreira entre aspas, né? Porque é um hobby. Mas foi aí que eu comecei. Eu tive um problema muito sério com a Game Team Brasil. Ela foi invadida 2 vezes. Não sei porquê, porque era um canal que tinha nem 1.000 inscritos. E quando ela bateu 1.000 e poucos inscritos, 1.100 e pouquinho, que eu comecei, né, a ter a monetização e tudo, eu sofri mais um ataque e isso destruiu, assim, o canal. Tipo, a Fator Geek tinha nascido mais como um projeto secundário, assim, só de brincadeira, para falar de outras coisas, né, que eu gostava. E, a Fator Geek com 6 inscritos tinha mais views do que a Game Team com 1.000 e mais de 300 vídeos. Então, aí eu falei, pô, lascou, né? O canal foi pro Beleléu. Aí eu fechei a Game Team, né? E fiquei um tempo parado. Foi que eu quis voltar com a Fator Geek, que foi desde 2018, mais ou menos, 2019. E tô com ela até hoje, porque a Fator Geek me permite falar de tudo, né? Então foi uma coisa que eu falei, eu vou falar de coisas que eu gosto, né? A partir desse princípio. Eu vi até um vídeo seu lá com o Alessandro Magalhães, né? Sim, o Alex, do Conhecendo e Vendendo os Jogos. Muito bom o canal dele, cara. Eu acompanho, faz um tempinho que eu não acompanho, mas eu acompanhava bastante os vídeos que ele fazia. E você falou de que seu canal foi invadido. Foi aquelas paradas de Bitcoin que tipo invade, fica fazendo aquelas lives de Bitcoin? Não, foi uma invasão de bot. Eu fazia tipo live, aí tipo o canal, as minhas lives davam em torno de 15, 20 pessoas por live. Aí do nada tinha 700, 800 pessoas, 2.000 pessoas. Aí teve uma vez que um vídeo meu, eu postei um vídeo assim de semana, dava umas 300 views. Do nada tava com uns 14 mil, 15 mil views, 40 mil views. Putz! Aí o Google me baniu umas 3 vezes, né? Aí falou, pô, você tá usando bot, você tá usando bot, você tá usando bot. Eu não sei se... Eu não entendi o porquê, porque assim, nunca tive treta com ninguém. Então eu não sei se foi alguém que mirou num canal e acertou o meu, ou fez aleatoriamente e o meu foi sorteado.
Porque assim, eu não consegui ver ainda o quem ou o porquê, sabe? E tipo, deu um desânimo, caramba, eu fiquei quase 1 ano e meio sem produzir nada. E a Game Team, ela foi muito importante para mim depois que eu me mudei para Recife, porque muda, né? Você muda de uma cidade para outra, que você não conhece ninguém, né? Você não tem contato, você não tem o que conversar. Seus amigos estão tudo no seu celular, né? Tá no WhatsApp, tá coisa. Então foi uma coisa que eu criei, na verdade, para me passar bem, para conversar, para fazer alguma coisa para dar um alívio, digamos assim, né, emocional. E foi um baque, né? Depois que eu falei, não, eu vou acabar com a Game Team, porque eu não tô entendendo o que tá acontecendo, o Google também não tá entendendo, porque eu recebi vários e-mails de suporte, o suporte também não consegue identificar de onde vem, porque vinha de vários IPs ou várias coisas diferentes. E eu fui sorteado, né? Eu tô nessa que eu fui sorteado mesmo. Porque a Fator Geek não aconteceu nada, né? Se fosse alguém muito puto comigo, ele estaria batendo na Fator Geek também, coisa que não tá acontecendo. E espero que não aconteça. A pessoa pode ter tido um infarto, eu não sei. Mas é mais ou menos nessa toada. Tomara que tenha sido isso mesmo, né? Tipo, tenha sido algo por acaso. Eu conheço pessoas que já sofreram, tipo, ataques hackers no canal delas, né? E até hoje elas não conseguiram se recuperar, sabe? O canal não conseguiu manter o nível que mantinha antes do ataque. Então é um negócio muito danoso pro criador de conteúdo, né? Imagina, tipo, a pessoa que faz disso o seu trabalho, né? O quanto que isso deve afetar ela. Para um hobby, né? Igual eu falei, hoje eu levo como um hobby, ainda tudo bem, né? Você vai ficar triste do mesmo jeito, mas, né, você ainda fica tranquilo. Mas, pô, imagina, tipo, o próprio Alexandre. O Alexandre, ele sobrevive do canal dele. É um canal de, acho que tem 70 mil inscritos hoje, o Conhecendo Desvendando, e tem o canal de lives. Ele tira ali um valor que dá para pagar as contas só e fica bem. Mas se dá uma merda no YouTube uma hora, de um dia pro outro, ele tá lascado. Né? Principalmente esse pessoal que não é tão grande, mas tá ali vivendo disso, né? Qualquer vírgula errada, né, é prejudicial. Você que começou com um canal de games retrô, né? Falando de videogame, e falando nesse tema retrô, você com certeza teve alguma experiência com as locadoras da época, não é? Tive, mas não tive muita, tá? É até um pouco diferente, porque assim, lá onde eu morava em Itaquera, em São Paulo, né, na Zona Leste, não tinha muita locadora onde eu morava. Tinha uma do japonês lá do seu Antônio, que eu alugava algumas coisas, mas foi mais na época do Nintendo 64. No Super Nintendo, no Nintendo, eu peguei mais pra frente, eu não entendia muito bem. Eu só tinha o meu cartucho do Tiger Hell e meu cartucho do Super Irmãos, né? Do CCE, que eu tinha o Turbo Game. Mas na época do Nintendo 64 foi a época que eu mais aluguei mesmo. Eu acho que eu aluguei alguma coisa do Super Nintendo, que eu joguei pela primeira vez, eu acho que foi o Super Mario RPG, mas eu não cheguei a zerar. Naquela época ninguém zerava nada, né? A gente começava a jogar, a gente era criança feliz, só jogava, apertava o A lá e ia pra frente. Depois que a gente foi entendendo. Mas eu aluguei muito 64, eu acho que o 007 GoldenEye eu conheci lá, o Banjo-Kazooie, eu lembro que eu aluguei, mas não entendi porcaria nenhuma na época. Eu era novo, né? Eu era bem novo, então, tipo, não entendia nada. Mas eu não tive muita história de locadora. Eu falo até pro pessoal, uma que era isolada ali onde eu morava e não tinha muitas condições também de ficar alugando, né? Então, era o cartuchinho que eu tinha, era um cartucho por ano, né, que a gente comprava. Isso porque era o cartucho em promoção, tanto que os primeiros jogos, né, que o meu Nintendo 64 ele foi usado quando eu ganhei ele de presente, ele era usado. E ele veio com 2 cartuchos, que foi o cartucho mais barato que o cara tinha para vender, que foi o Top Gear Rally 2 e, se eu não me engano, o Exen, né? Que é aquele FPS de magia e etc. Então, eram assim, jogos que ninguém nem sabia que tipo 64. Depois, assim, de muito tempo. Ixi, foi muito tempo, hein? Acho que foi uns 4 anos, assim, mais ou menos depois que eu tive o Nintendo 64. Não, foi 3 anos. Depois de 3 anos que eu comprei o terceiro cartucho que me deram de presente, que foi o 007. Né, o GoldenEye, porque tava em alta lá e alguém vendeu muito barato pro meu pai lá usado. Mas era difícil. A época ali era difícil para ter jogo. Sim. E o 64 era complicado porque não tinha pirata, né? Você botava o pirata no 64 ele explodia o seu videogame.
Quando eu saí do Super Nintendo, eu fui pro PlayStation 1, porque na época me falaram justamente isso, era muito difícil ter jogo pro Nintendo 64, os jogos eram caros. E aí, qual que era a propaganda do PlayStation 1 no boca a boca naquela época? Era que os jogos eram baratos. Sim. O CD você ia numa loja, 10 conto, você comprava um CD. Um CD de PlayStation 1. Vixe, quando levava um monte, né? Tipo, ia com 10 15 conto lá, eu trazia até na caixa. E tinha uma época que tinha caixinha bonitinha, né? Era caixinha, aquelas de vidro mesmo, bem, o encarte mó bonitinho. Depois começaram a ficar de qualquer jeito, era um saquinho e já era. Eu comentei isso num podcast que eu gravei antes desse daqui. Essa conversa que o pessoal tem na internet, de que ia na feira, aí lá na feirinha comprava os jogos de PlayStation 1 ou PlayStation 2 no saquinho, 3x10. Cara, quando isso aí começou a aparecer por aqui, eu já tava saindo do PlayStation 2 e já indo pro, sei lá, pro Xbox 360. Né, tipo, por muito tempo, assim, o que era a minha lembrança, não é minha lembrança, como é que era naquele tempo. Né, eu ia aqui na minha cidade, eu moro em Guarulhos, na cidade de São Paulo, né, no estado de São Paulo, e aqui na cidade tinha muito, até hoje tem muito mini shopping. Sim. E nessa época desses mini shopping tinha aqueles box que vendiam, era dedicado somente a jogos de videogame. Né? E aí você chegava lá e comprava os jogos de PS1 e era tipo, cada um era 10 conto, não tinha essa coisa de 3 por 10. Não tinha. Cada um era 10 conto. E se fosse um CD fosse um jogo com mais de um CD, era o dobrava o preço, sei lá, era 2 CDs, 20 conto. 3 CDs, que era o caso do Final Fantasy VII, 30 conto. Eu lembro que eu fui ter o Play 1. Porque assim, eu tive o Nintendo 64 porque eu sempre tive a linha Nintendo. Então meu pai, minha mãe, eles falam ainda videogame hoje em dia Nintendo, né? Não é PlayStation, Xbox, é um Nintendo que eu tenho em casa. Então assim, na época continuou, né? Esse é o novo Nintendo, né? Foi isso que aconteceu. Mas eu lembro que quando eu comprei o Play 1, eu já sei que tava assim, faltando uns 3 anos para sair o PlayStation 3. Então foi quando eu ganhei o meu Play 1. E aí a gente foi lá no... Acho que até um pouco antes, né? Foi alguma coisa assim. Eu não tenho muito de cabeça, mas é uns 3, 4 anos. Mas eu lembro que tinha uma loja lá na Galeria Pagé, né? Lá na 25 de março, que era uma loja assim, gigante, só de jogo de Play 1. E começou a ter as coisas de Play 2. E era bonito, tipo, era a capinha mó bonitona. Sim. Eu tenho elas até hoje, cara, guardadas aqui. E as caixinhas bonitona, a impressão muito bonita, e era 20 pau, 25, eu tenho até a etiquetinha assim, marcada ainda. Era 20 e 25 conto. O meu Metal Gear Solid, né, que eram dois CDs, eu lembro que foi 40 conto. O cara deu 5 reais de desconto lá. Mas era bonito, depois que começaram a avacalhar, né? Até as mídias ficaram ruins depois com o tempo. Depois quando se popularizou os gravadores de CDs, DVDs e tudo mais, né? Começaram a se utilizar aquelas mídias tradicionais, que tipo, tinha aquela mídia que não tinha nada, nenhuma textura, nada. E aí você escrevia o nome do jogo com canetinha. E aparecia do outro lado, tão ruim que era CD, dava pra ler atrás. E assim, tipo, naquele tempo era... Você comprava um jogo do PlayStation 1 ou até mesmo do PlayStation 2, ia para casa, testava e corria o risco do negócio não funcionar. Pois é. Tinha esse risco, né? Ainda tinha esse risco ainda. Tinha, porque, tipo, o leitor do PlayStation 1, ele era muito ruim, né? Tanto que com o tempo você tinha que botar o console de cabeça para baixo para ele ir funcionando. E ele é ruim até o original, viu? Porque eu tenho um aqui que ele não é desbloqueado. E a pessoa só rodou o jogo original, ele é japonês até. E ele só funcionava de cabeça para baixo. Até uma época eu troquei o leitor dele, mas até o original também dava essas falhas. Ele tem um problema no leitor dele que parece que ele vai desalinhando. Né? Então, conforme você vai usando, ele vai ele vai tipo afundando e vai se afastando, tornando a leitura do disco cada vez mais difícil. E aí, tinha um procedimento que era feito na época que você alinhava esse leitor. Então você arrastava ele um pouquinho para cima, deixava ele na posição que ele deveria ficar. E aí, tipo, os jogos voltavam a funcionar assim de uma maneira perfeita. Às vezes até jogo que nunca funcionou antes funcionava.
Só que com o tempo ele desalinhava novamente. Então era assim que funcionava o PlayStation, tanto o modelo Fat, como aquele que saiu depois, aquele pequenininho, o branquinho. O One, Todos né? eles tinham isso, o PlayStation 1, né? Que foi quando começou a se usar essa numerologia no PlayStation. No PlayStation 2 já melhorou bastante, né? Mas o PS2 também, eu lembro que eu morava numa cidade na época que tinha muita locadora, e quando começou a aparecer PS2, os caras, vamos pegar o PS2, vamos pegar o PS2. E o PS2 era febre naquele período, né? Tipo, uma locadora arrumava um PS2, pronto, aquele PS2 era sendo jogado o tempo todo. Só que ele também dava muito problema, né? O PS2 Fat, né? E eram os problemas caros de serem consertados. Então eu vi muito dono de locadora tendo prejuízo lá com o PlayStation 2 na época também, cara. Cara, o meu Fat ainda tá de boas. O Slim, nossa senhora, eu já pedi para alinhar não sei quantas vezes o do Slim. Agora o Fat ainda funciona bem, porque ele também é bloqueado, né? Então não se joga tanto, né? Eu preciso desbloquear ele, falando isso, né? Dá para desbloquear com HD, os negócios assim, eu preciso ver como é que faz. Hoje dá pra fazer um esquema pra você jogar direto na rede também, né? Você deixa os jogos na rede, joga por eles. Eu, Tem uns eu esquemas. tenho um molde e tudo aqui, só não fui atrás, é preguiça. Eu sei como é. Mas assim, na época a gente usava esses consoles com jogos piratas, que era o comum naquele tempo. Mas pensando bem, cara, a gente acabava danificando um pouco os consoles com isso. Tanto que era muito vendido, né? Era normal alguém ter tido que ter que comprar tipo 2 consoles enquanto estava na geração. Porque o console parava de funcionar, às vezes o conserto não compensava também. Era. Chegou uma época que era muito barato o console, né? Tipo, na época que já tava trocando quase todo mundo pro Play 2, você achava Play 1 assim por R$ 120, R$ 80. Você ia nas lojinhas de troca, assim, você pegava tranquilamente. Uns tempinhos que pra gente comprar um videogame, né? Era uma época que eu não tinha meu próprio dinheiro, né? Era um pouco mais barato, né? Claro, considerando também quanto que era o salário mínimo naquele tempo. Mas era mais barato sim, né? Mas hoje, né? Hoje tá um negócio absurdamente caro. Puta merda. A gente fez umas contas até esses dias, até no Comunicast, né? O Marcel, não sei se você conhece ele. A gente fez até uns cálculos e, na verdade, agora ainda está mais barato que antes, se a gente considerar a inflação e a mudança de moeda, né? Mas tá muito caro, cara. Tipo, que é de muito diferente lá de fora, né? Não chega a ser nem justo. Né? Um americano compra um PlayStation 5 em uma semana de trabalho. Aqui você precisa de 5 meses se você não gastar R$ 1 do seu, né, do seu salário. Que vai, dependendo das condições de trabalho, vai um ano inteiro você pagando o console, cara. Se for parcelar, vixe, aí vai que vai. O meu PS5 eu parcelei ele em 10 vezes. Eu ainda não consegui Terminei de comprar. pagar faz pouco tempo. Eu ainda não consegui comprar o Play 5. Eu tô com o Series, né? Eu tô com o S. Porque assim, eu não jogo nem muito em TV grande, apesar de eu ter uma 4K lá, mas eu não gosto, eu gosto de jogar em monitor. Então pra mim já deu conta. E ainda tô com o Switch, né? Que é o que tá. E o meu Play 4, eu jogo muito Play 4. Mas O Series S você ainda pegou ele, eu peguei ele ano passado também. E num tempo que ele ainda tava barato, agora ele ficou mais caro também. teve essa proposta maluca do Microsoft, né? O pessoal do Guacamole lá ficou doido. E o meu Series eu comprei. Esse foi o que eu comprei no lançamento. Foi a única coisa assim. O primeiro videogame que eu comprei no lançamento mesmo, assim, no dia. Eu comprei ele no Submarino e o Submarino me entregou no mesmo dia. Porque ele tava barato, ele tinha lançado e ele tava com uma promoção e eu tinha uns dinheiro no AMI lá, né? No programa de pontos. Aí deu pra pegar com preço muito bom. Mais ou menos o que tá agora. Então, tipo, foi muito abaixo, assim. Eu imagino. O Series S, ele por muito tempo ele foi uma alternativa até viável, porque por muito tempo esses consoles você tinha o dinheiro para comprar, você queria comprar, mas você não conseguia porque ele estava com estoque limitado. E o Series S acho que foi o único que não sofreu com isso. Ali de cara ainda não, mas ainda foi difícil achar, porque não sei se tá vendendo muito mesmo, né? E tava demorando para repor. Mas não foi fácil, não. Eu lembro que não tinha na Amazon, não tinha na Casas Bahia, eu achei no Submarino. Foi no dia que eu achei, assim. O Submarino é uma loja grande também, já comprei bastante neles.
Eu achei interessante que ele entregou no dia. Tipo, eu comprei, era 10 da manhã, 2 horas eu tava aqui. Na pandemia, meio que eles popularizaram esse negócio, né? Tipo, você comprava, dependendo de onde você comprava, da distância de onde É, a mercadoria estava, você comprava no dia de manhã e recebia no mesmo dia, cara. entrega. Isso é muito foda. Já continuar, né? Mas agora parou. Agora começa a aparecer que vai chegar em 15 dias úteis. Qualquer coisa que eu compre. Aqui eu ainda consigo receber umas coisas, dependendo do que eu compro, eu ainda recebo às vezes no dia seguinte. Isso que você tá bem localizado, né? Porque Guarulhos tem um monte dos estoques do pessoal aí. O Mercado Livre, acho que a Kabum é tudo aí perto. O Mercado Livre, eu já comprei, já cansei de comprar coisas assim, tipo, compro de manhã, no mesmo dia à tarde os caras entregam. Né? Aí é bem rapidinho. Guarulhos é bom para essas coisas. Sim, eu concordo. E quais foram os games que você considera assim que marcaram a sua vida? Ó, de cara, assim, eu já posso. O que marcou, assim, que não é o melhor, assim, vamos falar o que marcou mais, não que ser o melhor, né? Sim, sim. Foi Tiger Rally, né? Que foi o do Nintendinho, foi o primeiro jogo que eu joguei na vida. Que acho que foi ali que, tipo, ligar aquilo me fez conhecer um outro mundo, né? Uma coisa diferente de tudo. Que é um jogo de shoot'em up, né? De navinha, que é um helicóptero do Nintendinho, que é incrível. Até hoje eu não consegui zerar ele, é muito difícil. Então, ainda vou arriscar ele ano que vem para tentar zerar ele até em live. Outro jogo que eu posso colocar assim, que eu joguei muito, que foi assim, que eu joguei muito com os amigos que eu tinha assim, foi o Tartarugas Ninja Turtles in Time, né, do Super Nossa, eu Nintendo. joguei muito. Que, meu, era incrível, né? Era um dos melhores jogos. E o ruim é que no arcade você conseguia jogar com 4, né? Então quando a gente fugia para jogar lá no fliperama, a gente conseguia jogar de 4. De 4 não, com 4. Não, mas ó, esse daí é um dos poucos exemplos que eu prefiro a versão de console do que a do Mas eu arcade. também, foi o único arcade que eu joguei na época, foi esse do Tartarugas Ninja, e o outro arcade que eu jogava muito, porque era o que tinha no bar, era o Marvel vs Capcom. Ah, sim. E assim, isso foi os únicos. Eu não tenho. É igual eu falo pro pessoal, às vezes o pessoal vem conversar comigo, né? Quando a gente faz essas lives, igual aqueles podcasts com a galera, eu quebro muito a experiência, porque é muito diferente, né? Todo mundo. Não, eu jogava muito no fliperama. Eu falei, porra, eu nem via um fliperama na minha frente. Uma que a minha mãe não deixava. Né? Então, tipo, era proibido de ir. E outra que não tinha. A área que eu morava ali era muito isolada, era muito carente. Depois que eu fui para uma área melhor, né? Mas nisso aí nós somos parecidos, cara. Eu também não tenho muita experiência com fliperama, não. Nossa, Eu joguei uma coisinha ou outra, assim, mas o pessoal falava, bem nossa, pouco. eu joguei muito esse jogo no fliperama. Eu falei, nossa, eu conheci esse jogo agora. Eu nunca ouvi falar dele. E é de muito, assim, sabe? Tem muita experiência. Igual o pessoal falava, tinha muito Mega Drive, né? Eu falei, porra, eu não conheci Sim. ninguém que tinha Mega Drive na época. Depois que eu conheci uma pessoa que inclusive chamava Rodrigo também, onde eu fui morar depois, lá pra Vila Diva, que tinha também um Mega Drive e a gente trocava o console para jogar, para conhecer, sabe? Então, ele me prestava o Mega Drive, foi onde eu conheci Sonic, conheci alguns joguinhos assim, e ele pegava meu Super Nintendo emprestado. Então, foi a única vez, assim, mas eu não conhecia quase ninguém que tinha Mega Drive. Na verdade, não conhecia ninguém que tinha nem videogame direito. Os que tinham muito videogame ainda era quem tinha, tipo, aqueles tipo Polystation, os Famiclones, né? Não era o pessoal que tinha o videogame em si. A região ali era muito atrasada, assim, financeiramente mesmo. Então não tinha, simplesmente não tinha. O meu caso é curioso, cara. Parece que a galera tava em sintonia, sabe? Porque na época que eu tinha Super Nintendo, todo mundo assim ao redor tinha Super Nintendo. Aí quando eu fui pro Play 1, todo mundo também tinha Play 1, cara. Era um troço muito sintonizado, sabe? Eu não conhecia, não tinha aquela coisa do oposto, sabe? Uhum. Então, tipo, isso que você falou de ter um amigo que tem Mega Drive, eu nem tive isso, cara. Não conheci ninguém que tinha um Mega Drive naquele tempo. Eu fui conhecer jogo de Mega Drive por emulador. É por aí mesmo. Eu zerei Sonic pela primeira vez em 2018. Tipo, eu zerei Sonic. Eu não vou lembrar quando exatamente, mas eu considero que minha primeira experiência zerando Sonic foi lá por volta de 2017, quando eu tava pra sair Sonic Mania. Que eu queria conhecer, então eu fui lá jogar Sonic 1, 2 e 3.
Foi mais ou menos o que eu fiz, só que eu joguei só o primeiro, aí eu joguei o primeiro do Master System também, que foi até o que eu fiz vídeo. Né, que foi, eu gostei mais dele do que o primeiro do Mega, apesar do Mega ser melhor. Mas foi os que eu joguei. Agora, eu terminei o 3 esse ano, então eu joguei o 2018, 2020 eu joguei o 2 e esse ano eu terminei o 3. E eu joguei o Adventure, que eu não gostei, não. Também não. Não consegui, é muito estranho. A série Adventure, tanto o 2, que a galera, tipo, exalta, fala, meu Deus, coisa legal, eu achei aquele jogo. As partes com Sonic eu até acho legal. Agora as partes que você joga lá com Knuckles e com Tails controlando um robô, eu acho aquilo ali um puro tédio. O 2 eu não vi aí. Falaram que é melhor, né? Vamos ver. Tipo, tem gente que fala que é um dos melhores Sonics já feito. Eu discordo completamente. Eu queria jogar esse Force. Você jogou? O Force não, o Frontier. Você jogou ele? Joguei. Eu joguei tanto Forces como Frontiers. Eu fiz análise de ambos. Era bom? Muito bom. Cara, você diz o Frontiers? Isso. Que é o que saiu esse ano? Isso. Eu gostei, cara. O problema é que pouco tempo depois saiu Super Mario Wonder. Fez o Frontier. E assim, fãs do Sonic me perdoem, mas, cara, Super Mario Wonder tá anos-luz à frente de Sonic Frontiers. E saiu o Superstar. O Superstar, o Sonic, eu achei bem legal. Tipo, é aquela coisa que eu acharia que seria legal ver em Sonic. Eu não sou fã de Sonic, assim. Eu tenho um respeito do caramba pelo Sonic. Eu acho que assim, não, tô confundindo. O que saiu esse ano é o Superstars, que é o de plataforma 2D. De mundo aberto. O de mundo aberto saiu ano passado. Esse daí eu não tava esperando nada dele e ele me surpreendeu. Eu tinha comprado a versão do Switch, só que tava rodando muito ruim e eu dei de presente. Eu nem joguei mais. Tipo, eu joguei 20 minutos, eu vi que não tava bacana, sabe? Não tava legal pra jogar. Aí eu dei de presente ele. Aí saiu esse Superstars, né? Que é o que saiu junto com o Wonder. Sim. E esse Superstar eu achei bacana. Eu não entendi muito o que a galera tava reclamando, porque assim, eu não sei o que dá pra esperar muito de um jogo de Sonic, né? Se eu pensar Super Mario Bros também, não tem muito o que pensar, né? Mario lateral, inventa coisa nova ali. Mas sei lá, eu gostei do que eu vi. Eu não joguei ainda, mas eu quero jogar. Eu gostei dele também. O que eu acho que ele, talvez ali, ele peca ali um pouquinho. A parte gráfica que a galera reclamou um pouco, né? Que ele é bonito, mas ele poderia ser um pouco mais bonito, né? E talvez ali, tipo, o level design de algumas fases é um pouco repetitivo, um pouco enjoado. Entendi. É uma coisa que eu não sinto em Super Mario Wonder, por exemplo. Aí é Nintendo, né? Nintendo é mestre nisso daí. Mas, por exemplo, de gráfico é meio embaçado, porque quando saiu Mania, eu vi uma porrada de gente reclamando que o negócio era em 8 bits, em 16 bits. Aí você fala, pô, vocês têm que decidir o que vocês querem da vida, né? Porque o Sonic seria um gráfico 3D, ele é mais juvenil, né? Ele é mais infantil, né? Vamos dizer assim. Sim. O Superstars você vê que ele é um jogo infantil até por causa do gráfico, porque se ele fosse ainda em 2D, eu acho que a galera ia achar que é um Sonic mais radical, vamos dizer assim. Não, mas você tem que saber filtrar as críticas da galera, sabe? Porque tem uma galera que critica e é uma galera que tem embasamento no que eles estão falando. Agora, tem o pessoal que, tipo, não dá pra você levar a sério. Esse ano, por exemplo. Esse ano saiu primeiro, acho que primeiro saiu Final Fantasy XVI. Uhum. Aí a galera falou, não é bom porque não é por turno. As batalhas não é por turno. Final Fantasy há muito tempo que não era por turno. Ele foi por turno, sei lá, 1 ou 2 jogos. Infelizmente. E aí saiu o Baldur's Gate 3. Que é de turno. Aí a galera, é por turno, e a galera, não é por turno, é ultrapassado. Aí você fala, tá, e aí? Vocês querem o quê? Sabe? Então não dá pra... Tem uma boa parte dessa galera da internet, você tem que simplesmente descartar, porque o que os caras falam, não tem... Eles querem criticar por criticar. Essa é a verdade. E é triste, né, cara? Porque os jogos acabam ficando tudo com a mesma cara, né? A gente teve a geração do Play 4, principalmente, foi muito jogo tudo igual, sabe, cara? Principalmente, tipo assim, vou falar que é por causa, mas a Sony deu uma cara para os jogos ali cinematograficamente e até a forma de gameplay e começou a ficar muito chato, né? Foi uma coisa que começou, na verdade, no Gears, mas ficou tudo igual, né? Tipo, você vê um jogo, apesar dos jogos serem maravilhosos, você pega o The Last of Us, você pega o God of War, pra mim o melhor jogo do PlayStation foi o Ghost of Tsushima.
Então, tipo, você ainda vê que é tudo o mesmo padrão, né? Isso me incomoda muito, porque eu gosto muito de liberdade artística, né? De o cara falar, não, Sim. eu quero fazer desse jeito, igual o Starfield, né? Starfield, ele foi feito, o jogo lançou agora, mas ele foi feito pensando na cabeça no Play 3, né? Que é o tempo que tava lá o console ainda. Uhum. Então eu consigo identificar o porquê que o Starfield saiu daquele jeito, tem coisas que hoje em dia não teriam, né? Ainda mais com a tecnologia nova. Mas eu consigo identificar, mas aí para muita gente é defeito, né? Ou não, podia ser melhor, mas pô, você tem que pensar que o jogo está sendo feito há 2 gerações atrás, uma geração atrás, né? Ele não tá mais. Hoje em dia é mais ainda difícil ainda. Vão começar a fazer agora o Wolverine e o Deadpool. Deadpool não, desculpa, o Blade. Né? São 2 jogos que estão vindo. Provavelmente vão ser jogos que são parecidos com o que tem agora. Então vão ser jogos aí, tipo, câmera em cima do ombro, coisas desse tipo aí, uma historinha forte e tal. Pode ser que quando eles forem lançar, seja lá quando, né? Porque não tem data ainda, já tenha mudado o mercado. Né? A tendência tá outra. Então o jogo já vai vir com aquela cara de antigo. Então é uma coisa que é triste ver que as pessoas não aceitam mais assim ter uma grande variedade de formas de se jogar videogame, né? De o que o jogo ele pode ser de diversas formas, inclusive dos mesmos formatos antigos. A gente vê os indies arrebentando. Eu acho que esses últimos anos aí foi o indie que sustentou a indústria, né? De diversão de jogar. Mercado indie, ele trouxe aquela, porque uma coisa que começou a acontecer lá no PlayStation 1, né? O PlayStation 1, a geração do PlayStation 1 foi a geração que os jogos começaram a ficar em 3D. Sim. Então, um jogo para ser aceitável naquele tempo, ele tinha que ser em 3D. Quando saiu um jogo 2D, muita gente torcia o nariz. A própria indústria torcia o nariz. Sim. Né? Mesmo a gente tendo aí ótimos exemplos de jogos 2D no PlayStation 1. E aí, tipo, cada vez mais era sempre dali pra cima. Quando começou a surgir esse mercado indie, ele meio que pegou essa galera que, pô, seria legal com a tecnologia que a gente tem hoje, com as possibilidades que a gente tem hoje, fazer algo com aquela cara um pouco mais antiga. Uhum, com certeza. E a gente tem exemplos maravilhosos aí, né? Você citou o Tartarugas Ninja Turtles in Time, mas a gente teve aí no ano passado aquele Sheldon Revenge. É maravilhoso. Né? Maravilhoso. Streets of Rage 4 Sim. também, né? Que ficou ótimo. E vários outros. Então, assim, a gente tem essa mescla. A gente tem o mercado de Triple A's, com esse padrão que você citou aí. E a gente tem os jogos indies que permitem uma criatividade maior. Né? Se você for pensar, né? O Vampire Survivors parou todo mundo de jogar o que tava jogando e ficou preso no. Cara, eu sonhava com aquele jogo. Tipo, eu fiquei tão bitolado, sério, eu fiquei bitolado. Teve um dia que eu joguei acho que 14 horas seguidas. E eu não queria, porque eu queria fazer o 100% do jogo. Aí eu ficava doidão, eu ficava sonhando com o negócio. Mas é muito bom, o jogo é espetacular. Esse ano eu joguei alguns indies também que, cara, assim, obra de arte. Tipo, joguei o Roa, né, que é uma história de um ser ali natural, que é bem bonitinho. Uma história curtinha, só que muito bom. Tipo, e a gente vê, né, que como faz diferença, né? A gente teve o Celeste entre os escolhidos lá do The Game Awards, até que TGA ninguém liga, né? Premiação, tem que jogar. A gente assiste TGA só pra ver os anúncios. Exatamente, né? É pra isso. A premiação não interessa na premiação, na verdade é outra coisa. Mas assim, a gente vê muito jogo indie assim, que chama muita atenção. E, cara, eu acho que se a indústria não se permitir, e a Nintendo falou isso, né, um tempo atrás, que as coisas estavam evoluindo muito rápido, né? Por isso que ela até segurou a evolução dos consoles dela, né, na geração do Wii. Sim. Ela falou, eu acho que estamos dando um tiro no pé, pulando demais, uma hora a gente vai travar, e chegou aquela hora que eles falaram, né? Porque que os jogos hoje estão muito caros de se fazer, né? A gente está falando aí de um GTA de bilhões, né? Até então, o jogo mais caro era 200 milhões, que era o Destiny. Tem jogo aí que demora mais de 10 anos, 15 anos para ficar pronto e quando lança tá ruim. A gente teve vários exemplos aí e jogo que tá saindo às pressas para pagar, para dar conta aí dos investidores das empresas, das dev, que precisa ter o dinheiro de volta. Então a gente entrou numa... Tanto que a Nintendo, né, tá firme e forte com portátil. É incrível. Eu não curto muito a ideia de portátil, mas, tipo, deu certo, né? O Oceano Azul dela.
E as outras. Eu acho curioso que até hoje tem gente que acredita que a Nintendo ainda vai, tipo, não, o próximo console dela vai ser um console topo de linha de hardware. Tem gente ainda que alimenta essa esperança achando que a Nintendo vai lançar um console para competir com os consoles atuais, em questão de hardware, sabe? Eu não acredito que vai acontecer. Só que a Nintendo é tão imprevisível que às vezes eu falo, vai meter o louco aí, vai colocar um PC gamer num portátil, tá ligado? Mas assim, pela tendência, acredito que não, até porque ela tá suprindo dois mercados dela, né? Que foi o 3DS, por exemplo, no portátil e o console de mesa. Então ela juntou o melhor mundo dos dois e tornou num console só. E por isso que eu acredito que não vai ter mais essa diferença. Sim. Mas eu não consigo falar para você, pô, eu acredito que a Nintendo vai continuar, porque ela nunca continuou, né? Se você pega a diferença do Super Nintendo pro 64, do 64 pro GameCube, do GameCube pro Wii, é absurdo. Até do Wii pro Wii U, inclusive o Wii U pro Wii do Switch, eles podem ser parecidos, né, de certa forma, porque o videogame é só o controle do Wii U, mas ainda assim você fala, cara, para onde vai a Nintendo agora? Né? Porque se a Nintendo também... A Nintendo é conhecida por mudar a indústria, por trazer coisas novas, por arriscar. E é isso que eu admiro na Nintendo. Uhum. Eu não consigo falar para você, pô, tenho certeza que o próximo console vai ser só um portátil igual o Switch. Eu não consigo. Ela vai inventar alguma coisa dobrável, sei lá, alguma coisa que vai para a TV via wireless, sei lá, não sei o que ela vai inventar não, mas eu não consigo falar para você assim, pô, eu tenho certeza que vai ser igual. É difícil, cara, imaginar, porque é como você mesmo falou, ela tá desde o Nintendo Wii, né, que ela percebeu, que no Nintendo Wii ela percebeu que ela não tinha como ganhar uma guerra contra Microsoft e Sony em questão de tipo hardware equivalente. Então ela falou, onde é que eu vou ganhar? Eu vou ganhar na criatividade. E ela vem tentando isso, teve alguns encalços no caminho, como foi o caso do Wii U, né, mas ela vem nessa seara já há uns bons anos e tá dando certo pra ela. Eu costumo dizer que hoje em dia um console da Nintendo, ele não é um console que você compra só pra ter ele, né? Tipo, a galera que sempre joga videogame quer jogar as coisas recentes. O console da Nintendo é um complemento. Então você tem lá PlayStation e Xbox, você escolhe um dos dois e compra um console da Nintendo. Isso hoje, nessa geração, sim. Eu vou falar, até a geração passada, o meu console principal era o Wii U. Então, assim, era de jogar muito Wii U. Mas essa geração mudou. Hoje o meu console principal é o Xbox, né? E o Switch é meu terceiro. Não chega a ser nem o segundo. Tanto que eu só joguei Zelda esse ano nele, assim, e o que eu joguei lá? Digimon, porque eu ganhei o Digimon, né, do Switch. Digimon o Cyber Sleuth, que é aqueles dois, né? E foi só. Tipo, não joguei quase nada. Foi bem pouco. Porque saiu de um pouco do estilo que eu gosto. Ele virou portátil. Por mais que ele fique ligado 24 horas lá na base, eu tenho um medo desgraçado desse videogame cair no chão, fazer alguma coisa, porque ele vai quebrar, sabe? Até hoje eu fico falando, pô, tô esperando a Nintendo lançar o meu Switch que não suíta, né? Que ele é só na TV. Porque eu morro de medo, cara. Não, o meu é ligado na base o tempo todo. Eu dificilmente uso ele no modo portátil. Raramente. Eu só uso se eu for viajar pra algum lugar, mas aí eu prefiro até levar o Xbox às vezes. Eu não tenho coragem de levar videogame assim em viagem. Eu só levo se eu ficar, tipo, muito tempo fora. Porque eu preciso jogar, né? Até sim. pra fazer coisa. Tipo, eu particularmente eu não tenho essa coragem, né? Eu levo no máximo, assim, tipo um portátil mesmo. Eu comprei recentemente um portátil desses que você coloca um monte de jogo de emulador nele, sabe? Sim. Eu comprei um desses. Esse aí até vai. Agora um Switch. Tem gente que, sei lá, leva PlayStation 5, Xbox, né, em mala. Pronto, o Araújo do canal Caps Lock, né? Sim. Ele trabalha embarcado. E ele leva o videogame dele pro navio e joga lá, leva na mala. Com certeza ele deve ter cuidado e tudo mais. Agora, assim, eu particularmente eu não teria essa coragem. Ainda mais embarcado, né? Porque vai pegar uma maresia do caramba, não tem o que ele fazer lá, né?
Mas eu também entendo que ele vai passar muitos dias lá e ele precisa ter alguma coisa pra se distrair também, e até mesmo pra adiantar o trabalho dele no canal também. A Mauro Araújo tem grana, né? Ele é embarcado, pô. O cara, ele tem costume, né? Não é de hoje que ele trabalha dessa maneira. Né? Então ele já tá adaptado. O Araújo eu não conheço, pior que eu acompanho ele há muito tempo. Tipo, eu vejo as coisas dele, mas eu não cheguei a conhecer ele ainda. É um gente boa pra caramba, cara. Na verdade, eu conheci ele, que eu acompanho ele desde, sei lá, quando ele tem 10 mil inscritos, sabe? Por aí também. E aí eu conheci ele muito antes de eu fazer jornalismo, muito antes de eu começar a criar conteúdo. Eu conheci ele numa BGS onde eu tava como visitante, né? Só que ele tem uma memória muito boa. Ele lembra exatamente do dia que me conheceu, ele lembra da roupa que eu tava usando, né? E aí depois eu fui numa outra BGS, conversei com ele. E aí, com o tempo, comecei a trabalhar com produção de conteúdo e ele me deu um follow no Twitter, né? Que foi uma surpresa pra mim na época. E aí, tipo, eu chamei ele pro podcast e desde então hoje a gente é amigo, cara. A gente se troca ideia no WhatsApp, sempre que se encontra a gente conversa, é muito legal. Ele já veio aqui 2 vezes, né? Teve 2 episódios, 2 conversas muito bacanas. E é um cara, tipo assim, ele é muito organizado com as coisas, com a criação de conteúdo dele. Ele é. Né? E também tem uma criatividade absurda. Assim, tipo, a maneira como ele cria conteúdo. Eu não encontro outro no YouTube assim. Não tô nem falando assim quem é melhor, quem é pior, nem Sim, nada é disso. estilo, Assim, mas, tipo, o estilo dele eu não encontro nenhum que tenha um estilo parecido com o dele. Ele é bem único mesmo, é bem difícil mesmo encontrar alguém parecido, assim. É tipo o BRKS Edu, né? Tipo, você vê um vídeo, não precisa nem ele aparecer, você sabe que é um vídeo dele. É o estilo de vídeo do Edu. Uhum. Tem uma identidade própria, né? Que eu acho que isso que é o mais importante, é quando uma pessoa tem uma identidade. Né? Tem muito criador de conteúdo, que às vezes a gente vê por aí, que os caras não têm identidade, né? Eles estão, sei lá, eles estão ali, mas eles não estão ao mesmo tempo. Mas eu até entendo, sabe? Porque eu vou falar por mim, tá? Quando eu fiz o canal da Game Team, eu segui muito o Minicastle, né? E um pouco depois o Alexandre Magalhães também, não conhecendo e desvendando. É porque era o que eu consumia, né? Então, quando você consumia, sim, acaba ficando. Você pega os trejeitos, você acaba pegando até, às vezes. Uma referência, né? É até a forma de falar, sabe? Às vezes você fica falando até da mesma forma. Para eu perder isso, demorou um pouco. Isso porque, assim, eu sou da área de comunicação, né? Eu sou da área de marketing, eventos, e eu tenho meu jeito já. Mas na hora que você senta aqui, parece que você tá em outra coisa, que você vai lembrando na sua cabeça suas referências, né? No começo foi muito assim. Então eu falava até gíria e palavras assim que o Alexandre ou o Marcel falavam. Então era muito estranho, sabe? Mas hoje em dia, assim, eu tô bem liberto, assim, sabe? Não, mas você tem uma referência no começo, né? E você até pegar uns trejeitos no começo, isso aí não tem problema. Agora eu falo. Eu não vou citar nomes aqui, até para evitar problemas. Né? Mas, por exemplo, tem gente das antigas, que até hoje, né, tipo, tá aí com um canal com, sei lá, 3 milhões de inscritos, né? É considerado por muitos, assim, como referências em jogos. E você vê, assim, tipo, o jeito do cara parece que é aquela coisa sem identidade, sabe? É uma pessoa que eu já acompanhei muito, assim, no passado. Mas aí eu tinha deixado de acompanhar porque eu tinha conhecido outros canais que eu considerava melhores, né? E aí eu fui um dia desses eu falei, peraí, deixa eu ver um vídeo desse cara aí pra ver como é que ele ainda tá produzindo nos dias de hoje, né? E sabe quando você pega um jogo de videogame, daquela que você gostava muito na infância, e aí você vai jogar hoje e você descobre que aquele jogo envelheceu mal pra caralho? Aconteceu isso hoje. A gente vai já falar disso aí, desse joguinho que você descobriu aí. Mas foi mais ou menos essa impressão que eu tive com esse criador de conteúdo, sabe? Eu olhei eu falei, caramba, mano, que coisa sem graça. Não mudou, né? Ficou. Tipo, parece que o cara tá só. Todo mundo tá lendo um roteiro, obviamente, mas é evidente que o cara tá lendo. A voz do cara, a maneira como ele tá entonando, você percebe que ele tá lendo um roteiro. E o pior hoje em dia, com essa IA de voz, parece que todo canal que eu abro, assim, às vezes, porque eu tenho um programa no canal
É um quadro que é o top 5 canais do ano. Então, todo começo de ano eu falo quais foram os 5 melhores canais que eu assisti no ano passado. E tem canal de tudo, né? Qualquer coisa geek, coisa assim que envolva. Aí eu tô começando, aí eu sempre falo, não, vou conhecer canais novos, né, para adicionar na lista. Janeiro, fevereiro e março, eu só faço isso. Eu conheço canais novos e adiciono na minha lista, porque eu assisto todos os vídeos. Todos os vídeos de todo mundo que sou inscrito. Oh, tem um canal de desgramento aqui que tem vídeo só de 4 horas para cima. Tem o Marcel também, que só me faz vídeo de 1 ou 2 horas para cima. Aí eu falo, pô, beleza. Aí eu fico assistindo. Aí, beleza. Mano, eu acho que assim, desse ano, de uns 10 canais que eu fui ver novo, 6, 7 usa a voz de inteligência artificial. Sabe? Tipo. E assim, o conteúdo é bom, só que eu não sei se aquele conteúdo é bom porque assim foi escrito por inteligência também. Porque eu posso ali digitar no Bard ou no Bing, falar, cria um roteiro aí para mim falando sobre a história do, sei lá, do Nintendo 64, né? Opa, desculpa. E ele consegue escrever. Vai ter um monte de bosta ali no meio? Vai, porque a gente viu até canal grande esse ano falando de 64 e falou um monte de asneira. E aí você fala, pô, legal. Para quem não conhece, pode ser que aquilo tá incrível, né? Para quem não liga muito. Mas, pô, você acompanhar 5, 6, 7 canal falando da mesma forma, porque você não vê a identidade da fala, né? Você vê a máquina falando certinho, tendo a entonação, parando para respirar, né? Não é igual eu que paro para respirar, fico sem ar, porque eu não aprendi respiração direito, apesar de ter aprendido algumas coisas em jornalismo também, mas, né? Então, tipo, você fala, cara, não tem mais, sabe? A pessoa tá preocupada, na verdade, em fazer um conteúdo ali que vai gerar alguma forma de atração, né? Porque é difícil você achar vídeos sobre histórias assim. E é dinheiro, né? Simplesmente tentar monetizar ali e ganhou. E foi muito canais, sabe? Eu me assustei até esse ano e falei, pô, tá ficando sem graça, né? Mas ainda assim eu sigo procurando canais bons. Cara, dá uma olhada depois Você falou que acompanha o podcast aqui, mas dá uma olhada depois na playlist do podcast, né? Que eu acho que dá pra você. Talvez você possa dizer, conheço todos. Eu conheço bastante. Né? Mas. Ainda mais você que procura isso pra fazer conteúdo, né? Mas, cara, tem uma galera muito bacana na internet. Felizmente, assim, tipo, a gente fala de um ou outro, mas a gente tá bem servido. Tem uma galera muito. É que o pessoal fica muito preocupado com o número, né? Aí fala, mas a gente não é grande, né? Você vê o Edu com quase 10 milhões, você vê, sei lá, o Gameplay RJ lá, o David Jones com 9 cacetada. Aí o pessoal fica meio assim, mas tipo, a gente tem que lembrar, né? Até o que eu falo às vezes com um pessoal amigo meu que tá entrando agora, é que você tá entrando agora, né? Tipo, o David Jones fazia vídeo em 2010, 2011, e o desgraçado fazia 7 vídeos por dia, né? Eu lembro. Entendeu? Tipo, o Edu, a mesma coisa. Esse pessoal tá lá porque começou lá. Tem uma galera que cresce rápido também, né? Igual o Luiz do canal o Retro Games Brasil. Cara, aquele canal dele é maravilhoso. E eu conheci o canal dele no dia que ele lançou o primeiro vídeo. E ele cresceu muito, né, o Luiz? E é um cara, não sei se você já chamou ele. Cara, chama ele porque é incrível. Ele mora nos Estados Unidos, tem a coleção, mano, magnífica. Eu te passo depois o contato dele, qualquer coisa. Por favor, por favor. Eu acho que ele fez podcast também, não fez? Eu não sei, ele não fez comigo, mas eu participei de um que ele tava. Ah, tá. Mas, não, por favor, me passa o contato dele, sim. Vou ver se eu tenho aqui ainda. Não, é só eu te mando o link e você fala com ele e fala que falou comigo. Né? O cresceu muito, o Ed também cresceu da parte start, né? O Isui também deu um puta de... O Isui, apesar dele ser já velha guarda, mas ele deu um bom, né, uns tempinho pra cá. E a gente é novo, né? Tipo, meu segundo canal, tem o teu, tem o pessoal que tá crescendo, o Minicastle tá há muito tempo, tá nos 20, 30 mil, não lembro agora. Mas assim, o pessoal não tem que parar de se comparar, sabe? Porque às vezes o cara cria um conteúdo muito bom, só que ele tem que ter a paciência, né? Coisas grandes assim, ninguém vai chegar agora e virar um flow do nada, ganhar milhões, né? Que a gente sabe que eles ganham e achar que vai ficar rico, né? Não é assim que funciona. Eu evito comparações também, né, cara? Não tem, é bom ter metas, né? Que é diferente. Sim. Né? Eu tenho meta de crescimento de 30% por ano. Esse ano eu bati 60%. Que eu fiquei feliz pra caramba. Eu falei, porra, e eu fiz assim, eu mudei muito o canal. Antes, é que você não me via antes, você ia querer me odiar.
antes na Game Team, bem no comecinho da Fator Geek, eu fazia muito vídeo de polêmica, né? Reclamando das coisas, tipo, coisa que tava dando ruim. E sabe, e assim, eu não tava bem porque eu não consumo esse tipo de material, mas eu tava preocupado com o número. Porque a visualização de um canal, de um vídeo de eu xingando, falando merda, dava 40 mil views. Os vídeos que eu faço hoje dá 100, 150, 200. Mas assim, eu tô fazendo os meus vídeos tão bem, sabe? Tão tranquilo, tão falando só de coisas que eu gosto, que o que eu precisava de um up aconteceu, que foi o vídeo do Alexandre que chegou a 11 mil. Uhum. E é um canal assim, a Game Team Brasil tem hoje 745 inscritos, né? A Game Team, não, desculpa, a Fator Geek tem 745. Então, assim, é um canal que tá com um vídeo de 11, um vídeo de 30, de 3 mil. Agora o Digimon, que foi o último que eu lancei maior, tá com 2 mil e pouco. Pro mercado, esse número é ridículo, né? É um número pequeno. Agora, pra mim, porra, o meu negocinho tá verde lá, cara. Tá café setinha pra cima e eu tô feliz pra caramba. O Spidercast, ele já tá com 2 anos, vai fazer 2 anos agora. Só que no primeiro ano eu só postava nas plataformas de áudio. Eu não postava no YouTube. Eu comecei a postar no YouTube esse ano. Eu via pelo Spotify. Então, é porque, tipo, tinha uma galera que falava, pô, mas eu não gosto do Spotify, eu acho meio. Pô, tem que instalar um aplicativo à parte. Você poderia colocar no YouTube mesmo sendo só áudio, porque lá fica mais fácil pra eu escutar. E aí primeiro eu falei, pô, eu tenho que pegar todo o conteúdo do Spotify, baixar, e transformar cada um em vídeo, né? Porque mesmo sendo só o áudio, tem que ser vídeo. O YouTube, infelizmente, não aceita você subir somente áudio. Bota uma imagem e deixa rodando. Exatamente. Mas aí o que acontece? Quando foi esse ano, eu fiz a comemoração dos 100 episódios. Sim. E aí eu aproveitei o gancho e falei, quer saber? Agora, a partir do episódio 100, como comemoração, os episódios também vão pro YouTube. Eu aproveitei o gancho. Não levei os antigos, deixei os antigos exclusivos do Spotify. Claro. E comecei esse ano. E assim, atualmente, eu tô quando a gente grava isso aqui, eu tô com 231 inscritos. Eu acho que muita gente vai falar, é pouco, mas tipo, eu saí de um ano, no começo do ano, que eu não tinha nenhum inscrito, basicamente, e consegui, ao longo de um ano, 231 pessoas. Se você colocar isso em porcentagem que as empresas fazem para encher número, dá não sei quantos mil%. Né? Então, tipo, é um aumento, né? É isso que eu falo para as pessoas, vocês têm que ter metas, não comparações. Não dá para mim. Exato. Assim, você vai me passar, provavelmente, sabe? O nosso tipo de conteúdo é diferente. Se eu ficar preocupado, falar, pô, o Spider tava com 200, na mesma época eu tava com 700, e ele me passou, né? Se eu ficar com isso na cabeça, cara, não vai sair nada. Eu tenho que comparar comigo mesmo, né? O Spider pode ter uma meta assim muito maior e ele conseguir alcances e conversões muito maiores que a minha, não porque ele é melhor que eu ou, né? Coisas desse tipo, que são jeitos diferentes, o tipo de conteúdo é diferente, tem um monte de variável, né? E até quantidade de coisa que você faz muito mais que eu, né? Em um mês você faz o conteúdo que eu fiz em um ano no meu canal. Então, assim. Mas eu vou pisar um pouco no freio, viu? Então, aí você já está vendo que não vale muito a pena, você vai adaptando. Porque assim, atualmente eu tô postando 2 por semana. Sim. Mas a partir do ano que vem, isso aqui eu tô falando pela primeira vez, eu falei isso em off para algumas pessoas, mas eu tô falando pela primeira vez isso aqui ao vivo. A partir do ano que vem, janeiro, vai ser 1 por semana. Então, o meu calendário do ano que vem, eu vou até mostrar para você aqui, ó. Tá 3 vídeos por semana, por mês. Sabe? Porque é diferente, cara. É conteúdo diferente. Aí você imagina, vou pegar aqui, abrir o seu Social Blade e falar, deixa eu me comparar. Na hora que você tiver com 800, eu vou entrar em depressão, né? Porque não vai fazer sentido, né? E nem eu me comparar, muito menos com o Velberan, né? Não dá, né? São coisas mundos diferentes, são coisas diferentes. Até a gente tá fazendo um coach aqui, né, pro pessoal que tá tendo canal. Não pensa nos caras, pensa em você. O seu canal, a sua flechinha tem que estar verde. É isso que você tem que se preocupar. Com certeza. Eu já tenho crise de ansiedade com tanta coisa, cara. E aí, se eu for ter crise de ansiedade com um negócio que é um hobby pra mim, aí fudeu. E foi um dos, vou dizer assim, um dos trabalhos, né, youtuber, criador de conteúdo, que mais gerou burnout nesses tempos, ainda mais na pandemia. Foi. Então, tipo,
tem que ter cuidado, né? Porque nem tudo é assim, né? Tem que ter calma, tem que ter paciência. Para quem gosta de se aprofundar, estudar analytics, né? Estudar tudo aqueles dados que o YouTube te dá, porque assim, do YouTube é maravilhoso. Tá? Eu sei que o YouTube às vezes não, né? A gente pode ter nossos problemas, mas assim, ferramenta o YouTube te dá. Né? Então é você aproveitar, entender o máximo possível e depois vai fazendo. E testa muito, testa muita coisa. Vai ter um negócio que eu vou testar ano que vem no canal. Vou falar aqui até para você, não tem problema. Que vai ser um quiz, né? Que eu vou começar a fazer tipo uma gincana. Boa. E eu quero testar. Eu nunca vi fazerem, né? Eu nunca fiz no meu canal, porque pode ser que alguém fez e não deu certo, e não é por isso que não vai dar certo. Então, assim, teste. Não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. Todo mundo testa. A gente viu o BRQS Edu falando que testou algumas coisas também, não deu certo e parou. Então, ele tem que testar. Exatamente. Você já chegou a acontecer contigo, não das pessoas comparar em questão de número, mas as pessoas querer que seu conteúdo se adapte ao conteúdo de outra pessoa que tenha, sei lá, uma temática parecida com a sua? Eu tive muito problema disso na Game Team. Não sei se foi muito problema, porque assim, o meu público na Game Team era muito próximo do público do Alexandro. Então a gente é amigo, a gente participava de uma live dos outros, a gente tinha muito projeto junto. Então acabava que o pessoal que seguia ele me seguia. Mas claro, assim, eu trouxe dele, né? Porque eu era pequeno, né? Eu sou pequeno. Uhum. Então tinha algumas nuances, às vezes, que eu percebia que era pedido, não que eles falassem diretamente, faz o conteúdo igual. Mas umas coisas assim, eu sei que é o tipo de conteúdo que o Alexandre fez ou faria, que eles começavam a me pedir. Então tinha algumas coisas assim, mas assim, não tanto. Porque o que eu era mais ligado não era muito ao Alexandro. Mas não cheguei a ter, mas foi só um comecinho assim que eu percebi que a galera tava, a gente é amigo, mas a gente não tem um conteúdo muito parecido, apesar do que os meus vídeos de história, né, dos jogos ou história e análise, eu tirei muito do dele. É um vídeo assim que eu me inspiro muito nos dele, porque, vamos falar, aqueles vídeos dele de conhecendo e desvendando são incríveis, cara. Aquilo ali é nata da internet. Mas eu segui dali, mas não que seja igual, né? Eu tenho tipo de visão. Eu foco muito na diversão do jogo. Eu não me aprofundo muito em técnica, etc. Eu gosto de falar do jogo como se eu estivesse falando para alguém que está conhecendo aquele jogo agora para ele jogar. E não se ele roda 60 FPS, se ele tem cel shade, se vai fazer um parallax, sei lá o quê. Né? Isso aí para mim não interessa. Não interessa nem para mim, porque eu gosto só de jogar mesmo. Eu gosto de me divertir e me informar. É isso que a Fator Geek faz. E o Alessandro, ele tem uma particularidade também, que ele também pega a versão beta do jogo, né? Esse maluco é um rato de conteúdo, cara. É ele e o Nintendo Fan, sabe? Sim, o Nintendo Fan também. É uma coisa que você fala, o Maxwell também, né? O Maxwell é o cara da técnica. Aí você fala, que esses caras tiram essas coisas? Aí eles lembram dos negócios e falam, mano, eu jogo Mario há 30 anos que eu tenho de idade. Eu não lembro disso, sabe? Tipo, eu nem sabia que o Goomba pulava 3.2 pixels dos negócios. Eu falo, cara, de onde vocês tiram esses negócios, tá ligado? Eu fico brisando na live deles lá, porque tipo, é um conteúdo muito, muito dinâmico, né? É muita coisa que eles sabem. Aí você fala, caraca, eu não sabia de nada disso. E eu jogo pra caramba. O Alessandro, inclusive, é um cara que eu quero trazer aqui depois, viu? Só chamar que ele vem, cara. Se precisar, dá um toque ali nele e eu te falo. Demorou, eu vou falar contigo pra gente fazer essa ponte aí. Quem sabe, logo em janeiro do ano que vem a gente já começa a falar com essa galera aí. Eu vou aproveitar então, vou fazer o seguinte, em fevereiro eu vou ter um hangout aqui, né, que é o nosso podcast, eu acho que vai ser sobre 3DS. Então tu já tá convidado, eu já convido ele também e o Nintendo Fan. 3DS, eu tive esse console. Foi o meu primeiro portátil da Nintendo, acredita? Caramba, o primeiro foi acho que foi o Nintendo DS também. Não comecei muito longe, não. Tipo, os outros eu joguei por emulação. Eu também. Aí o 3DS foi o que eu tive, assim, tipo, o primeirão, assim, depois, que eu voltei pra Nintendo depois de muito tempo. Eu nunca mais tinha tido console da Nintendo desde o Super Nintendo. Caramba. Eu parei de jogar um tempo também. No comecinho do Play 2, quando ele tava em alta, eu comecei a trabalhar, né, fazendo os eventos ali, e eu não conseguia jogar, cara. Então foi aí que eu foquei muito em anime e mangá, né, que ficou a minha área, mas eu não conseguia jogar. Tipo, era questão, assim, de 10 meses sem pegar no videogame. Eu tive uma fase dessa
ali final do Play 2, na verdade, final do Play 2 pra mim, porque já tinha outra geração. Sim, sim. Aí quando foi lá, isso mais ou menos por 2008 até 2010. Aí em 2010 eu peguei um Xbox 360 e aí voltei a jogar pra valer. Massa. A gente falou de jogos que marcaram a sua vida, né? Citamos vários exemplos aí. Mas e aqueles jogos que ao longo do tempo te decepcionaram por algum motivo e que você leva assim no coração até hoje, quando você lembra daquele jogo, você fica triste, você fica com raiva. Enfim, você tem algum jogo assim pra citar pra gente que por algum motivo te decepcionou? Que me decepcionou, não, mas eu tenho um costume ruim de gostar de coisa ruim, sabe? Eu tenho um problema. nóis. Eu ia fazer até um vídeo sobre isso, mas assim, por exemplo, quando saiu Resident Evil Gun Survivor, que é aquele em primeira pessoa, o tiozinho da banca, né, o seu Zé, chegou lá e falou, aí Rodrigo, chegou um jogo do Resident novo. Eu firmei. Ele não falou que era o 4 não, né? Não, tava Gun Survivor na capinha, não. Porque pra mim me passaram ele como se fosse Resident Evil 4. Não, ele era direitinho. Aí ele falou, ó, chegou um jogo novo, tá escrito que é do Resident aqui. Tu quer comprar ele? Não sei o quê. E eu tava gostando porque eu tinha ganhado uns jogos de um tio nosso. Ele era músico, né? E ele precisava das capinhas dos CDs, né? Aquelas de acrílico para colocar o CD para vender os CDs dele. Na época era assim, né? Aí o que eu fazia? Como eu comprava muito jogo, eu dava as caixinhas para ele e ele me pagava em jogos pirata, né? Eu vinha no saquinho. Aí eu comprava aquelas carteiras, né, para colocar os discos e guardava lá. Então eu ganhei muito jogo com ele, assim, muito jogo. Então eu conheci Silent Hill assim, foi ele me dando. Eu conheci Monster Rancher 2, foi ele me dando, sabe? Uns bagulho assim. Então foi uma aventura. Então Metal Gear Resident Evil eu conheci assim também. E eu falei pro tiozinho, pô, tiozão, eu ganhei um Resident Evil 3, queria saber os outros dois se tem. Ele tinha, eu comprei dele. Aí chegou o Gun Survivor. Aí eu falei, pô, legal. Aí ele falou, ó, e é em primeira pessoa, que é com a visão do personagem, né? Que assim, a gente conhecia muito, já tinha Doom, já tinha Quake, já tinha esses jogos assim, tinha Medal of Honor. Então na cabeça falou, porra, da hora, né? Vou ter um jogo de zumbi em primeira pessoa, top. Maluco. Na hora que eu botei aquele jogo, sabe quando você fala, ok, não era isso que eu esperava, mas assim, ele é muito ruim, tá? Mas ele diverte, sabe? Aquela coisa assim, pô, não é o que eu esperava, mas me diverte. É um jogo simples, né, que dá pra você zerar rápido, acho que você zera em menos de 2 horas. E ele conta muita coisa do que acontece com o T-Virus, né, com o vírus. Sim. Só que foi um jogo muito ruim. O certo é jogar ele com a pistola. Só que no Brasil não tinha nem controle original, imagina a pistola. Então, tipo, eu joguei no controle. E eu só consigo jogar no controle. Até hoje eu jogo de vez em quando e eu só jogo no controle. Mas assim, é um jogo ruim que eu gosto, né? É um jogo que eu não esperava a forma que era. Um outro jogo assim que me veio de cabeça agora foi exatamente o Resident Evil, que foi aquela linha do... esqueci o nome, que era do Play 2, que era aqueles outros personagens jogando Outbreak? O Outbreak. Que eu falei, pô, vai ver um Resident Evil, porque eu vi ele primeiro do que o 4. Eu não sei se o 4 já tinha... O Code Verônica, né? Teve o Code Verônica, que saiu primeiro pra Dreamcast. Isso. Aí depois saiu a versão de PS2. Do GameCube. E aí, eu acho que os Outbreak da vida, eles saíram antes do Resident Evil 4. Eu acho que foi. Acho, não tenho certeza. Acho que foi também. Mas eu já tinha saído Verônica. Aí eu não tinha jogado Verônica ainda, não sabia nem que existia, né? Eu lia muita revista, mas sabe quando você não liga o seu cérebro porque você não conhecia o jogo, né, a série, então você acaba olhando a revista, um monte de jogo lá e você fala, beleza. Aí eu comprei um Outbreak, né, que veio, e eu não gostei nada, cara. O jogo era muito travado, os personagens não andavam direito, dava muito lag, né, dava muita quebra de FPS, assim, e aquilo me deixou muito puto, tanto que eu não zerei ele, né, eu não consegui zerar ele. E foi um jogo assim que eu comprei. Eu lembro que eu joguei umas 3 vezes, assim, tentando na época, e eu vendi. Foi o primeiro jogo meu que eu vendi na história, assim. O Outbreak, cara, o que acontece? Ele foi um jogo que ele saiu no tempo errado. Sim. Ele não... Porque pra você jogar ele sozinho, ele é terrível.
É um porre jogar aquilo ali sozinho. A inteligência artificial é uma merda, né? E o jogo, a estrutura dele não foi feita pra você jogar sozinho, foi feita pra você jogar multiplayer com outros jogadores, cooperativo. E aí a experiência dele fica melhor, você jogando ele cooperativo. Mas estamos falando de uma época que a internet era no ali, tipo, internet de escada, tá ligado? Se eu fosse ligar o Play 2 na internet, eu ia ter que vender ele pra pagar a conta. Eu não tinha nem internet em casa, nem de escada, nem nada naquele tempo. Não era mesmo. Assim, eu só tive lá pra 2004, 2005 também. Tipo, foi um jogo que eu tive acesso a ele também na época, mas eu não fui muito longe também. Eu não achei ele interessante o suficiente pra jogar sozinho, né? E, tipo, é um jogo que até hoje eu penso, pô, Capcom, não precisa fazer remake dele. Pega o mesmo jogo, porta ele, sabe? Faz aquele porte que nem a Konami faz com Metal Gear hoje em dia, sabe? Faz aquele porte zoado mesmo, mas com um online legal pra galera jogar. Porque eu duvido que esse negócio ia virar uma febre. Porque duvido. Se for pensar, né, ele é bem parecido com Dead by Daylight, com Sexta-feira 13, que são jogos de se junta aí, vamos tentar salvar o que tá, né? Vamos se salvar. E o Outbreak 2, ele tem os cenários do Resident Evil clássico. Sim, é verdade. Ele tem o RPD, cara. Foi a primeira vez que o RPD foi reimaginado com gráficos superiores. Faltou, né? Eu acho que foi muito cedo. Foi igual o Dreamcast. Veio cedo demais e lascou tudo. Tem ideias que, infelizmente, cara, elas vêm cedo, né? Mas, quem sabe, né? Quem sabe algum dia... eu pensava que a Capcom, quando ela tava lançando aquele Resistance, né? Que acabou vindo junto com o remake do 3, por um momento, eu achava que ia ser um Outbreak. Eu também. Mas não foi, não. Foi uma desgraça aquilo ali, enfim, né? E eu fui na época, eu fui um dos sorteados de comprar o Superman do 64, né? Ainda bem que o cara aceitou o dinheiro de volta. Mas esse nem conta, esse é ruim mesmo, não é nem decepcionante. Tipo, não rolou. Eu escuto histórias sobre esse jogo. Quem fez um vídeo muito legal sobre esse foi o Elba, do canal Fazendo Nerdices. Recomendo. Vou dar uma olhada. O Wilson também fez um do Colônia. Ele fez um muito bom sobre ele. Até mostrando lá como passar as coisas. Eu falei, eu não vou parar minha vida pra fazer isso aí, não. Não, o Elba, o vídeo do Wilson é ótimo também, né? Só que o Elba, ele fez um dos bastidores do jogo. Massa. Eu vou dar uma olhada. Vale a pena, é uma história muito interessante. Massa. Jogo ruim, cara. Assim, tipo, eu não me lembro... Acho que quando eu falo assim de jogo ruim, qual foi o pior jogo que você já jogou e já zerou? Acho que foi Sonic 2006. Mas ele é ruim? Porque eu vi o Velberan fazer a live dele, eu vi a série completa. Eu achei assim, claro que rolar um romance furry é meio estranho. Não, mas não é por isso, não. Mas eu não achei, é que assim, eu não joguei, né? Não peguei na mão pra saber o que ele tava sentindo ali. O jogo, olhando, ele é legal. Eu achei ele divertido. Você jogar as fases do Sonic com o personagem correndo pelas pistas e tudo mais, é legal. O problema é você chegar nas fases. Quantidades de loadings absurdas pra época. Isso já vinha no Adventure, né? No Adventure tinha muito load também, eu lembro. Também. E, assim, tipo, o jogo ele tem mais de uma campanha. Tem uma campanha com Sonic, tem uma campanha com Shadow e tem uma campanha com um personagem chamado Silver. Que é o branquinho lá, né? É isso. E que é terrível. Porque ele é um personagem lento, ele não tem super velocidade e ele tem poder telepático. É horrível controlar esse personagem. Caramba. Eu não lembro eu acho que ele fez, mas eu não tô lembrando assim como que era. Eu lembro que eu vi a do Sonic inteira. A do Sonic eu achei legalzinha. Ele jogou ali o Sonic, eu acho que ele jogou por completo o Sonic, se eu não me engano. Mas assim, tipo, eu entendo que alguma galera que é muito fã de Sonic, da mesma maneira que, sei lá, a gente é muito fã de Resident Evil e talvez consiga extrair alguma coisa boa de Gun Survivor, né? Eu acho que eles conseguem extrair alguma coisa de Sonic 2006. Sim. Mas analisando como um jogo, como um todo, como um produto final, é um jogo terrivelmente mal acabado.
né? Ele tem problemas com câmera, né? Ele tem problemas de bugs. Às vezes você tá jogando, a câmera simplesmente entra dentro do personagem. É terrível, cara. Isso que já é um jogo do Play 3, né? Era 3. Uhum. Eu lembro na época, quando tava pra sair o Play 3, eu tava lendo as revistas lá e os caras anunciaram, ó, Sonic vai voltar com uma comemoração ao personagem, não lembro de quantos anos, né? Mas tá, e o título vai ser Sonic the Hedgehog, pra remeter ao clássico do Mega Drive. Eu olhei aquilo e falei, caralho, mas isso aqui vai ser foda, vai ser muito legal e tudo mais. Quando o jogo saiu, que eu vi as notas do jogo, eu não acreditei, cara. Quem curte Sonic passou por uns perrengues aí. Cara, eu posso dizer que eu tive uma decepçãozinha com o Adventure, né? Porque assim, eu fui do lado Nintendo a minha vida toda. O que eu tinha de estar de expectativa do Sonic Adventure era relevante, era referente ao que eu tenho de experiência com Mario 64. Sim. Porque, né, foi o primeiro 3D de cada um, então tem aquele negócio, pô, tô esperando um Mario 64 no Sonic Adventure. E eu me decepcionei demais, assim, tipo, é muito ruim, tipo, e eu joguei no Dreamcast, né, falei, vou jogar no controle original, nas coisas, pra mim saber realmente porque às vezes o emulador dá um problema, ou o controle novo, adaptado, não é legal. Eu falei, vou jogar no Dreamcast, né, peguei um Dreamcast e joguei só ele. Foi o único jogo que eu joguei no Dreamcast. Envelheceu mal. Um cara muito mal, sabe? E eu não entendi, porque ficou parecendo um jogo de celular atual, sabe? Aqueles que o pessoal fica correndo e você só fica pro lado pro outro. Só que se você pôr pro lado no Adventure, você morre. Né? Porque ele não continua no looping lá. Puta, aquilo ali me dava muito nervoso. E eu senti que você não tinha controle do personagem, sabe? Se você entrou num looping, alguma coisa lá, vai ficar batendo, correndo, voando e você sai lá na linha de chegada. Não curti. Sabe? Eu gostei do chefe da luta com o Robotnik, que é aquela nave lá, né? Que ele fica atirando as coisas, eu achei interessante. Mas não. A história era legal, né? Tinha ali um contexto normal do Sonic, mas. Sabe, eu fui jogar com. Eu acho que eu não sei se eu botei muito hype, né? Pode ter sido um problema meu. Talvez. Porque eu falei, não, eu vou jogar. E foi esse ano que eu joguei. Foi esse ano. Acho que foi esse ano que eu joguei. Putz. Aí eu falei, pô, vou jogar, porque eu não tenho dificuldade de me adaptar, sabe? Eu jogo Play 1, jogo tudo muito constantemente. Então eu não sinto aquele, envelheceu muito mal, eu não consigo jogar mais. Eu consigo. Se o jogo for ok, eu consigo. Né? Então, eu fiquei muito triste, sabe? Tipo, eu falei, caraca, mano, como que os caras me lançou isso? E era um videogame muito mais forte do que o 64. Porque na minha cabeça ainda tava comparando com o 64. Mas eu fiquei triste. Eu joguei um pouquinho do Origins, que eu achei incrível o comecinho dele. Eu joguei bem pouquinho, que eu acho que ali foi para mim, o verdadeiro Adventure, né? Ele é bem legal aquele jogo, mas eu não joguei ainda. E aí eu vou enfrentar o 2 ainda, né? Eu preciso jogar o Adventure 2. E o Adventure, o primeiro, a campanha com Sonic é legal. Sim. O problema são as outras campanhas. Eu joguei meia hora com o Tails e falei, não quero mais. É porque você não jogou com o Big. O que pesca, né? O grandão lá. Isso. Vixe, Maria. Aquilo ali é terrível. Ali você vai ver o que é experiência. Teve uma hora aí que eu tava falando eu tava dando um exemplo de um criador de conteúdo que eu acompanhava e que eu fiz a analogia de um jogo envelhecer mal. E você falou que tinha passado por isso, acho que ontem ou hoje. E aí eu falei, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Qual era o jogo que você... GTA 1. Eu fui jogar ele porque eu tô fazendo um vídeo, né? Pra falar sobre o primeiro GTA. Eu lembro que eu joguei o 2. Na minha cabeça eu tava com o GTA 2 na cabeça, que é muito bom. Ele é muito legal. Só que eu lembro que o meu irmão tinha o GTA 1 e eu joguei com ele. Só que eu não sei se na minha cabeça ele funcionou muito melhor na época, ou porque era novidade, não sei o quê, porque tinha um jogo antigamente no computador que se chamava War Games, que era um jogo de guerra entre robôs e humanos, e você ia um contra o outro e a câmera de cima. Então era um joguinho legal. E esse jogo lembrou. E aí meu irmão comprou o GTA 1 e falou, vamos jogar. Na minha cabeça o jogo era muito perto do GTA 2, mas não é, cara. É horrível. É um jogo detestável. Não dá para controlar. O carrinho, você acelera lá, né? As câmeras é de cima, né? Então você vê de cima para baixo. Você já não tem campo de visão.
Se aparecer um carro na tua frente, tu bate. Só que quando Sim. você tá acelerando, o carro ele fica dando, ele balança, sabe? Ele fica para cima e para baixo, para cima e para baixo, e a câmera faz um smooth, né? Ele dá aquela sensação de velocidade mal feita que você não vê. O carro não vira, o carro é duro. Você vai trocar o botão que a gente tá acostumado de ação e tudo mais, é para abrir a porta. Então, tipo, às vezes você tá perto de um carro, você quer bater alguém ou atirar alguém, você confunde o botão e você abre a porta e vai pra dentro do carro. Tá? Mano, é muito, muito, muito ruim. É tipo, gente, como isso aqui fez sucesso depois? Não é possível. Claro que a gente sabe que Foi a polêmica. foi lá no 2 pra frente, né? Mas no 3 pra frente. Foi. O GTA 1 ele fez o sucesso que ele fez na época foi por causa da polêmica. Foi. O GTA 1? Tipo, do fale bem ou falem mal, mas falem de mim. Eu lembro que tinha muita briga com o Driver, né? O Drive que era o jogo de carro, saiu destruindo tudo. Aí eu lembro que o Driver 2, ele saiu do carro, né? O personagem. O 1 não saía, o 2 saía. Só que aí eu só fui ver GTA depois disso tudo, que aí o carro saía. Então eu falei, pô, um tá copiando o outro, mas um é câmera, né? Um gráfico 3D bonito, o outro tá olhando de cima. Era bem isso mesmo. O GTA é porque na época, desde sempre, ele carregava essa coisa do aqui você joga com um bandido. Né? Então, sempre foi matéria em jornais, essas coisas todas, né? Então, assim, tipo, ele conseguiu sua popularidade com isso, mas ele foi ser um boom mesmo, em questão de gameplay, no 3, né? A partir do PS2, no GTA 3. Eu lembro que o 3 fez barulho porque o Drive 3 foi uma merda, né? Foi horrível. Aí todo mundo falou, vamos ver. Aí saiu o GTA logo depois. Um ano, acho que depois, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas foi quando eu vi, foi mais ou menos um ano depois. Tipo, o GTA tava muito melhor, né? Então aí o Driver morreu, né, com o tempo, e o GTA continuou. Eu comentei isso no podcast passado que eu gravei. O Driver, ele hoje é uma marca chamada Watch Dogs. E ficou ruim também, do mesmo jeito. Desculpa, Ubisoft, eu amo seus jogos, mas o Watch Dogs 2 não deu. O 2 eu gostei. Agora esse Legion eu não tive nem coragem de chegar perto. O 1 eu fui um daqueles que caíram no golpe do Vigário, né? O jogo lindo, maravilhoso no trailer. Foi o primeiro jogo da minha vida que eu fiz pré-venda. O primeiro. Foi o Watch Dogs 1. Que eu ganhei até um papel de parede maneirinho no Play 4. No Play 4 não, no Play 3, acho. Play 3, Play 4. E o jogo não era nada daquilo do trailer, mas o jogo era bom. O jogo não era ruim, não. Mas foi aí que eu comecei a ficar esperto com a Ubisoft. Foi 2014, cara. Foi o ano que... É um ano que a Ubisoft quer esquecer. Nossa, cara. E o jogo era bom, não precisava ter disfarçado. Tá que a história enrola um pouco e ela fica boa pro final, né? Mas não precisava, sabe? Eu acho que venderia bem do mesmo jeito, mas... Pô, eu caí no Vigário. E o trailer era lindo, lembra? A cidade... Ele andava a cidade e já tinha o... Como é que chama? Aquele Ray Tracing, tudo brilhando, reflexo. O maluco foi jogar, não tinha sombra nem no casaco do personagem, porra. Fora a movimentação do personagem, era muito mais detalhada também. Era um negócio muito louco, era coisa de... A gente falava, né? Parece um filme. Eu lembro do barulho que esse jogo fez na época. Eu joguei ele perto do lançamento dele também, porque foi bem na época que eu tinha comprado o meu primeiro videogame daquela geração. E era uma geração... Isso era numa época que não tinha Game Pass. Sim. Não tinha retrocompatibilidade nos consoles. Então você comprava um console naquele tempo, você não tinha muito o que jogar nele. Não mesmo. Era o que tinha, né? Ainda mais para quem tinha o Play 3, porque apesar que o Xbox 360 rodava o Xbox clássico, eu não cheguei a ter o clássico. O Xbox 360 rodava. Então ele já tinha, né? Só que o One, no começo, não tinha retrocompatibilidade. Foi, né? Ele veio depois via software. Isso, foi até um anúncio de E3 isso aí. Foi, mas eles cagaram já no primeiro, né, no anúncio. Pelo amor de Deus. Aquele anúncio, o primeiro anúncio do Xbox, aquele ali foi um baque que eu diria que até hoje a Microsoft não se recuperou 100%. E não vai, sabe por quê? O Phil até falou, né, naquela entrevista, porque eles perderam a principal geração para ganhar novos jogadores, porque hoje em dia você não tem só o console,
Não é um videogame os jogos, você tem uma conta. Você tem uma vida dentro de um videogame ali, você tem todo um histórico, né? Por isso que eles te prendem com troféu, por isso que eles te prendem com conta ali, te dão jogos, que é justamente para criar um vínculo eterno com a marca. Outro tem todos os videogames, né? Tipo, graças a Deus eu consigo aqui, eu tenho os principais, ainda não tenho o Play 5, mas tipo, a minha conta vai para lá. Se eu tivesse um só, Sim. eu nunca que eu ia trocar de videogame. Por mais que eu falasse, pô, legal, tem jogo muito bacana no Xbox, mas eu não vou pegar. Ou vice-versa, né? Podia ser com o Play. Eu não iria trocar toda minha carteira de jogos que eu tenho, minha conta, minha vida toda ali, vai de... Saiu quando? Foi 2013 que saiu o One? Final de 2013. Então já tem 11 anos. Imagina, você perder 11 anos de jogo para começar uma nova carteira do outro lado, sendo que, assim, as duas trabalham para você ser uma coisa competitiva, né? Os troféus, os pontos, essas coisas, é uma forma de você te manter preso. Tu não vai largar. Ou tu compra um novo, ou tu não vai largar, porque hoje você não deixa só um videogame, você deixa uma coisa inteira sua atrelada àquilo. Então é muito difícil pensar hoje, por exemplo, que a Microsoft vai conseguir vender paulativamente similar ao PlayStation 5. Não porque o videogame é pior ou melhor, é porque na geração que foi a principal, a Microsoft cagou no marketing do negócio e foi todo mundo pro Play 4. Eu, inclusive, eu só tive Xbox, cara, no final agora da geração do Play 4. Eu comprei meu primeiro Xbox, foi o Xbox One. E, cara, assim, eu me apaixonei. Hoje é meu console principal, mas eu já tinha uma conta numa vida toda. Eu tenho que ter os 3. Mas, sabe, eu fui ter agora, porque não me chamou a atenção na época para comprar e eu comprei o Play 4. Né? O Play 4 que foi meu console. E era um momento muito importante porque, assim, a Microsoft, ela lançou o Xbox original, foi um bom começo, né? Mas foi com 360 que ela conseguiu ganhar um público significante por causa do erro que a Sony cometeu na época. Sim, Play 3. A Sony perde pela boca, né, cara? Ela é muito soberba. Toda hora. Sim. Ela se confia muito. Essa é a verdade. E esse excesso de confiança fez com que desse toda aquela merda com o Play 3 e a Microsoft ganhou muito mercado naquele tempo com o 360. Sim. Tanto que se você perguntar para muitas pessoas, muitos vão dizer que o melhor console que a Microsoft lançou até hoje é o 360. O Xbox 360 foi o console até hoje mais vendido no Brasil. Então, tipo... Pra você ver. Tá que tinha, né, pirataria, etc, mas irrelevante, né? Se o console tá vendendo, foi o console mais vendido. E assim, ele ganhou a geração, né? Ele só perdeu pro Wii U, porque o Wii U é maluco, né? O Wii U foi um negócio louco, mas o Xbox vendeu mais, porque ele parou de ser fabricado antes do que o PlayStation. Por isso que ele conta, né? Ele parou e o PlayStation 3 continuou. O PlayStation 3 vende até hoje, ainda novo. o Xbox parou, mas assim, no tete a tete, até onde ambos estavam no mercado, oficialmente, ainda era o Xbox que estava na frente. E ali para frente ele errou o que não podia errar. Era só continuar, cara. Era só falar: aqui está o seu Xbox 360 duplicado. É a potência do seu 360 em vezes 2. Tá aqui. Não precisa fazer mais nada. É só pegar a sua conta, os seus jogos vão rodar no Xbox One, se eles já tivessem feito, né, o projeto de retrocompatibilidade. Se saísse o console redondinho como ele estava no final da geração, se tivesse a Game Pass no começo do Xbox One, cara, vixe Maria, não ia ter um Play 4 no mercado. Cara, tipo, porque que nem você falou, muita gente naquele tempo que estava no 360 migrou pro Play 4. Migrou mesmo. Aquele comercial da Sony, porque teve toda aquela polêmica de emprestar jogo, que você não ia poder, porque o jogo, a mídia física, ela ia ser vinculada ao seu console. Sim. E aí a Microsoft, na época, fez um tutorial de como que você poderia emprestar o seu jogo. Aí quando a Sony viu isso e fez o tutorial dela de como emprestar o jogo, que era basicamente, ó, você tem aqui o jogo, tá aqui, é seu, é só isso que você tem que fazer. Ali acabou. Isso aí ali acabou, foi o golpe de misericórdia. E o Shawn Mendes, né, cara, que era o presidente da Sony, ele é o cara que eu queria que voltasse pra Sony, porque ninguém merece o Jim Ryan. O Jim Ryan não devia nem estar lá. Nem devia ter estado lá, né, na verdade, né? Já era pra ter nem entrado.
Cara, o Shawn Mendes era incrível. Era ele e o outro presidente, que eu não vou lembrar o nome agora. Ele pegou muita sacada, sabe? Ele quebrou as pernas da Microsoft com uma palavra, né? Que ele só mostrou. Um do cara falou: vamos ensinar você agora como pegar seu videogame emprestado. É o Shawn Mendes. Aqui. Acabou. O vídeo acabou assim. Eu falei, mano, enterrou, sabe? E aí eu sou de marketing, você de jornalismo, né? A gente sabe que, porra, foi um negócio muito foda. Eu fico triste pela Microsoft, porque pelo que se tornou o Xbox depois, né? Merecia estar muito melhor. Mas, porra, não teve como, cara. Foi um tiroteio ali que foi bem dado. E a Sony é boa nisso, né? Ela enterrou o Saturno nessa. O cara subiu no palco e falou 199 e foi embora, e o videogame mais vendido. Você falou do Jim Ryan aí, né? Quem colocou a Microsoft nessa situação hoje foi o outro cara lá que veio antes do Phil Spencer. Agora eu esqueci o nome dele. Esqueci que fez os Xbox tudo cagado lá, os 360. Ele que foi o grande responsável por subir no palco na apresentação do Xbox, que muita gente pensa que foi numa E3, mas não, teve uma apresentação antes, né, da E3, que foi a famosa TV, que o pessoal replica hoje, né? Foi ele que pensou o Xbox dessa forma. Eu lembro que teve uma briga interna, né, na época tudo mais, que quando o Xbox 360 deu aquele pau do 3RL lá, né, das luzes vermelhas da morte, parece que foi o Phil Spencer que começou a dar a cara para falar, não, tem que arrumar essa merda aí, né, tem que dar um jeito. E depois, quando o Phil assumiu, que ele falou, o Xbox era para ter sido isso, né, ele chega até a comentar, acho que num podcast, ele fala, o Xbox só foi o que era para ele ter sido no final da geração dele, que é um console incrível, muito bom, né, um console durável e com serviços muito bem atrelados, que era para ter sido lançado. Eu não sei de onde veio na cabeça, eu não sei se o cara lá, eu não lembro o nome daquele presidente desgramento. Eu também não. Tô tentando lembrar aqui, cara. Porque volta e meia eu penso nele aqui, eu lembro dele, e agora no momento importante desse eu não lembro. É que eu vou dar. Mark Whitten. É o Mark Whitten, que era antes dele? Era. Chefe anterior era ele mesmo. Tava aqui, deixa eu ver quem é o outro. Deve ter um monte de gente aqui, velho. Steve Ballmer, não. Larry Ribb? Não, esse era o outro cara. Puta, eu não lembro do desgramento. O Bing é uma merda, né? Eu tô perguntando, o presidente da Xbox apareceu aqui, Shuhei Yoshida. Porra! Cara, eu acho que a galera sabe quem é aí. Enfim. Esqueci o nome dele também. É tão irrelevante que também, sinceramente. Ainda bem que saiu também. Então, tipo, o One pra mim foi assim, o melhor console da Xbox, da Microsoft em questões gerais, né? O 360 foi incrível, mas o Xbox era muito perfeitinho. Apesar dele ser mais fraco que o Play 4 e tudo mais, né? Tem essas partes técnicas, mas ele funcionava muito bem. O console já tinha conexão Wi-Fi com 5G, já tinha uns negócios assim que ele não tinha no Play 4, né? Só foi ter no Play 4 Pro. E, cara, era muito bom. Só que você fala, porra, infelizmente alguém cagou na missão. E tinha no começo, aquela obrigatoriedade de ser atrelado ao Kinect. Sim, e aquilo ali também matou, né? Porque ficava mais caro o videogame, né? Você tinha que colocar um acessório. O meu primeiro Xbox One veio com Kinect. Eu nem usei aquela porcaria. Caramba. Não tinha que usar, porque não tinha jogo pra aquilo, cara. Quer dizer, até tinha, mas era coisa boba. Dava pra usar algumas funções. Eu lembro que eu jogava. Sabe aquele Tomb Raider de 2013? Sim. A versão de Xbox One, você podia trocar as armas da Lara com comando de voz. Então você falava handgun, ela mudava pra handgun. Você falava shotgun, e ela mudava pra shotgun. Caramba. Mas tipo, legal, funcionalidade bacana. Do que isso como é que eu posso dizer? Do que isso atribui ao seu gameplay? Porra nenhuma. Umas coisas assim, né? Pô, tem demais, né? Coisa que tem. É tipo, pra que aquela merda toda fica brilhando no controle do Play 4? Pra nada. Eu vi um jogo que fez aquilo, que foi o Tiara Way,
que é um jogo infantil, é muito legal, viu? É um jogo assim, para quem tem filho, é muito legal. Foi o único que eu vi usando aquele sensor do controle para fazer desenho, que você tinha que fazer uns desenhos e os desenhos tornavam vida dentro do jogo, era legal pra caramba. Foi o único jogo, e é um jogo da Sony. Ninguém mais quis fazer, nem a própria Sony mexer mais nesses negócios. Aí tem uma luz lá gigante, um negócio que não presta pra nada, sabe? Pra quê? Só gasta bateria. Pois Só pra gastar a bateria do controle. A Sony, ela inventa umas coisas nos controles dela, cara, que só encarece os controles, né? Faz a bateria ter uma durabilidade muito menor e não usa pra porra nenhuma aquilo. O controle do Play 3 tinha um controle de movimento naquilo. Aí você pergunta, que jogo usa o controle de movimento do Play 3? Nossa, do Play 3 eu nem sabia que tinha. Eu acho que eu nunca joguei nada que tem movimento nele. Eu lembro de 2 jogos. O Killzone 2, na hora de girar manivelas, você tinha que girar o controle. Tipo, olha que bosta, né? E o Metal Gear Solid 4 tem uma parte lá perto do final que você precisa usar o controle de movimento. Num momento lá, rapidão. Cara, não lembro. Foi na hora que pra entrar os nanomachines no Snake lá, que ele tá desviando? Foi antes de aparecer o Psycho Mantis. Que o Psycho Mantis ele aparece rapidamente lá no Metal Gear Solid 4. Sim. Nossa. Você mexe ali rapidão ali o controle e tem que usar esse controle de movimento lá, mas é só ali. Eu até fico curioso como é que os caras vão adaptar isso aí no volume 2 do Collection. Caramba. Mas é isso, cara. É foda. A gente viu muita coisa já nesse mercado. É uns negócios loucos que acontecem. A gente viu muita coisa e ainda vamos ver muito mais, se Deus quiser. Com certeza. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Eu quero, primeiramente, agradecer aí você por ter reservado esse tempo para vir bater esse papo aqui comigo. A gente falou sobre muita coisa aqui, eu espero que para ti tenha sido uma experiência tão boa quanto foi para mim. Eu vou deixar agora aqui o microfone aberto para você fazer a sua divulgação, onde a galera pode te encontrar nas redes sociais, onde a galera pode acessar seu trabalho. O microfone é seu, cara. Valeu. Eu que agradeço pelo convite, né? Sou uma pessoa ali normal fazendo algumas coisinhas legais pra internet. Até falei, né? Falei, porra, vim depois do Theo, que é o cara da RP agora do CCXP, dos eventos, né, da Gamescom que vai vir, de um monte de empresa, né? Eu conheço o Theo porque ele troca muita coisa de jornalismo, né? Porra, é um puta de uma responsa, né? Falei, caraca, né? Um gigante vem depois do Davi pequenininho. Mas foi bem legal, né? E é praticamente o que aconteceu aqui, é o que acontece na Fator Geek, cara. Eu gosto de falar de coisas que eu gosto, né? Coisas que... E falar de uma forma boa. A gente consegue até falar de coisas que não foi legais, mas ainda consegue puxar alguma coisa assim pra falar, pô, ele tentou fazer alguma coisa boa, então o negócio não é tão ruim assim. Sim. E é coisas que eu acho que é maneiro, né? Não tem pra que trazer negatividade, não tem pra que ficar xingando na internet, né? Igual a gente teve muitos casos aí, Flame War é foda. Só afasta as pessoas das coisas, né? Principalmente pessoas novas que estão chegando. Então, a Fator Geek é pra isso, sabe? É um canal que vai trazer muita coisa do que eu gosto do mundo geek. Tem os games, tem os animes, mangá, séries, dorama. Eu sou dorameiro que só choro muito também assistindo. Então, assim, e sempre que tiver um papo maneiro, a gente vai bater e vai voltar agora, né? A gente fez o último vídeo agora, no dezembro, né? Que foi o do Digimon lá do filme. Que eu também falei algumas coisas ruins, mas expliquei e fez um vídeo muito legal. A gente se despediu esse ano. Ano que vem a gente volta já com alguns vídeos legais, que a gente faz né, igual eu falei, do top 5 canais, que eu indico alguns canais. Hoje mesmo a gente fez isso também. Né, a gente saiu falando de vários canais aqui, a gente saiu dando dica até pro pessoal conhecer. Então eu digo que esse papo foi mais ou menos o que a pessoa encontra lá na Fator Geek. Vamos voltar aos podcasts, que é os podcasts que era famoso na Game Team, assim, era famosão de seguir muita gente. Então, fevereiro já começa de volta, e esse é o convite que já deixei para você. Eu te aviso a data assim que eu já tiver. Prazer. Então já se prepara, fevereiro volta. E estarei lá, galera. Me acompanhe lá. Show de bola. E a gente vai fazendo, cara. É assim, se você quer se divertir e se informar ao mesmo tempo, nessa ordem primeiro, tá? Sempre diversão e informação. É só ir lá na Fator Geek. Todas as redes sociais é @canal Fator Geek.
né? Tanto o canal do YouTube mesmo, quanto rede social, etc. Mas se quiser falar mais comigo diretamente, eu tô mais ao vivo, eu tô mais online no Twitter, né? Que agora é X, que é RAM, é meu sobrenome, é um pouco difícil, mas digita canal Fator Geek que aparece, porque tá aí no meu nome. Então, é isso. Eu convido todos a conhecer, tem muito material legal lá. Deixem lá comentários, falam que veio daqui também, porque a gente não convida somente pessoas de outros canais para participar do podcast, né? Vocês vão ver lá nos outros podcasts antigos, né, na playlist, tem pessoa que nem era inscrita no canal e eu chamei, porque ele falou assim, queria bater um papo um dia, ele falou no Twitter. Eu peguei e puxei ele e falei, então vamos. Foi um dia que eu chamei ele, que foi até com o Sui, com o Kleber e com o Eric, né, do canal do Cosmic Effect, eu chamei ele. E foi muito legal, assim, foi um dos maiores podcasts, foi quase 5 horas, cara. Porque junta Kleber, Eric, Marcel, é história assim o dia inteiro. Dá pra conversar. Então, assim... Grande Clebão. Grande Clebão, né? E assim, é isso que é Fator Geek, cara. Não tenho muito, assim, de discurso, não. É simplesmente aquilo que me faz bem e aquilo que eu quero trazer de legal pra todo mundo. É isso aí. Essa é a proposta que eu tenho aqui no podcast também. A gente não aborda tretas. A gente fala dessas tretas da indústria, Sim. né? Mas não tretas envolvendo pessoas, porque isso aí já tem canal demais falando sobre isso. Já meio que deu no saco, né? Falar sobre isso. Ninguém aguenta, né? Então, ninguém aguenta. Vamos falar de coisa boa, que é o que importa. Se for pra falar mal de alguma coisa, embasa, né? É só isso. Exato. Exatamente. É isso, galera. Vocês que nos acompanharam até aqui, clica no botão de seguir aí do Spotify. Vamos ajudar a gente a continuar crescendo. Também estamos no YouTube. Se inscrevam, deixem sua curtida, ativem as notificações. E se vocês quiserem ter uma conversa direta comigo, vocês podem me acompanhar nas redes sociais. Carvalho_Alf. Eu tô tanto no X como no Instagram, né? Por essa arroba aí que eu acabei de citar. E lá vocês podem dar sugestões, acompanhar as novidades do podcast. Enfim, vocês podem falar de mim comigo sobre qualquer coisa lá. E eu espero muito ver vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.